A história começa com um homem sendo completamente destruído em um treinamento, temendo não sobreviver. Um grupo de espectadores fica feliz em ver que ele melhorou nos últimos anos e determina que o teste de rank e não será um problema para ele. Um tempo depois, os inscritos para o teste de promoção de rank I são registrados. Nosso protagonista, Rick, é um deles, e a recepcionista Alyssa fica feliz em vê-lo novamente. Faz 2 anos que não se viam, e foi quando Rick era um atendente da guilda. Ela ficou surpresa ao saber que Rick se tornou um aventureiro, e ele não pode culpá-la, pois começar como aventureiro aos 30 anos é bem impensável. Normalmente as pessoas começam como aprendizes de Rank F na adolescência e se tornam Rank E apenas 2 anos depois. Alyssa pergunta onde ele esteve, então Rick explica que estava nas montanhas treinando com alguns aventureiros seniores. Um sujeito desordeiro e bêbado tenta avançar em Alyssa, mas Rick o acalma. A atenção de todos se volta para eles quando o sujeito desmaia, então Rick lembra a todos de beberem com responsabilidade. Alyssa lhe entrega seu bilhete de exame e deseja sorte a Rick no teste de Rank E. Rick fica horrorizado quando seu bilhete tem o número azarado 4242. Lá fora, Rick diz a uma garota chamada Rianette que terminou de se registrar. Ela o lembra onde ficam seus olhos. De volta ao interior, todos ficam chocados ao ver a marca da mão de Rick na armadura do bêbado, pois ela é feita de aço. O que é ainda mais chocante é que o bêbado é um ex-aventureiro de Rank A, famoso. Seu nome é Domo, o Cavaleiro Demoníaco, e ele é um criminoso procurado. Alyssa fica chocada quando se pergunta se Rick ficou forte o suficiente para deixar uma marca em armadura de aço facilmente. Um tempo depois, a altura de Rick é medida, e os examinadores ficam chocados ao ver que ele tem 32 anos. Depois disso, os participantes têm sua energia mágica testada colocando as mãos em uma bola de cristal. Alguns caras tiram D- e uma garota tira C+. A vez de Rick é a próxima, mas a luz que ele gera do cristal é patética e ele recebe um F-. Os outros nunca viram uma pontuação tão baixa e esperam nunca acabar como Rick. Rick sai, mas o examinador fica chocado quando a bola de cristal quebra. O próximo exame tem os participantes atacando algo para medir a força que podem gerar. O dispositivo pode absorver ataques incrivelmente poderosos, então os participantes são avisados para não segurarem. Este dispositivo é um saco de slime, e uma olhada no passado mostra alguém ensinando Rick sobre ele. Ele foi informado que o corpo humano é a base de um bom lutador, independentemente das armas ou magia que possuam. Rick foi instruído a destruir o saco de slime dourado com as próprias mãos, pois uma vez que pudesse fazer isso, ele teria construído um corpo em que pudesse confiar. No entanto, este saco de slime dourado é conhecido por ser tão forte quanto o dente de dragão. Rick tinha certeza de que não conseguiria destruí-lo com as próprias mãos, mas lhe disseram que fazer isso é simples para um aventureiro. Seu instrutor revelou que poderia destruir 200 de uma vez e demonstrou um pouco de seu poder. Rick teve que trabalhar duro, acertando o saco com 50.000 socos todos os dias. De volta ao presente, um cara impressiona a todos quando ataca um saco usando magia de fortalecimento. Um homenzinho está em seguida, e ele declara que a hora de mostrar sua força finalmente chegou. Este garoto é o segundo filho do Duque, e rumores dizem que, embora ele tenha apenas 11 anos, ele tem magia equivalente a um Rank C. Esta criança prodígio então choca a todos quando prepara seu ataque. Sua preparação é realmente um grande espetáculo, mas todos ficam chocados quando o ataque se revela uma pequena bola de fogo. Todos ainda ficam impressionados com o dano que ela causa, e o chamam de gênio. Rick também fica maravilhado, pois o garoto usou magia de composição de natureza nível 3. Outra olhada no treinamento de Rick mostra uma garotinha usando um ataque de fogo incrivelmente poderoso contra ele. Ambos os ataques foram ataques de fogo, mas pareciam muito diferentes, então Rick se pergunta se o garoto comprimiu para uso interno. Logo é a vez de Rick, mas o examinador não espera muito dele. Se a magia não é treinada desde jovem, as chances de crescimento mais tarde na vida são impossíveis. Além disso, os resultados de Rick no teste de magia foram patéticos, então o examinador recomenda que Rick desista agora. Rick concorda com tudo o que ele disse, mas não consegue deixar de pensar em seu treinamento. Rick estava exausto de socar o saco um dia, mas ele se recusou a desistir. Rick reconhece que começou sua jornada muito tarde, mas acredita que sua idade não deveria importar. Por causa disso, Rick atinge o saco e choca a todos quando o destrói completamente com um único soco. Rick nem mesmo conhece sua própria força, pois se pergunta se o saco estava apenas defeituoso. Todos assistem em terror enquanto se perguntam quem ele é. O garoto está furioso com Rick por roubar a atenção, mas planeja se exibir durante o teste de habilidade defensiva. Momentos depois, porém, vemos que todos ficam chocados novamente quando Rick defende contra a magia de composição de natureza nível 4, algo que o garoto nem conseguiu fazer. O examinador fica surpreso ao saber que Rick usou apenas magia de nível 1 para bloquear o ataque, então ele decide aumentar um nível para o próximo. Ele usará magia de ataque de nível 5, então o examinador sugere que Rick use algo acima de magia de defesa de nível 1.
Rick então choca todos novamente quando revela que só pode usar magia de nível 1 em ataque e defesa. Rick garante ao examinador que ficará bem, então o examinador se ofende, pois acredita que Rick o está subestimando. O examinador decide não segurar e começa sua encenação. Ele libera o ataque de nível 5, chocando a todos com seu imenso poder, e até mesmo alguns cavaleiros se preocupam com isso de muito longe. Seu nome é Sylvester, e ele corre para a arena porque não conseguia acreditar que um ataque tão poderoso seria usado durante um exame. Sylvester é então informado sobre Rick e como ele conseguiu bloquear um ataque de nível 5 com apenas magia de defesa de nível 1. Ele assume que deve ser algum tipo de piada, mas lhe dizem que não é. É apenas um impressionante aventureiro de rank F de 32 anos. O relatório de Rick revela que ele foi um bom recepcionista por 13 anos. Sylvester não parece saber o que é um recepcionista, e o poder de Rick o faz se perguntar se é um título dado a alguém que derrotou um dragão. Após o exame escrito, Rick expressa o quão confiante ele está de que o tirou de letra. Nesse momento, o prodígio chamado Friday se aproxima furiosamente de Rick. Rick mal se lembra desse garoto, então ele assume que ele está perdido e se oferece para ajudá-lo a encontrar seus pais. O garoto está furioso, porém, e explica que Rick tirou toda a atenção dele. Nesse momento, a irmã mais velha de Friday, Angélica, chega e fica chateada que Rick fez seu irmão chorar. Friday diz que o homem de 40 anos arruinou tudo, mas Rick o corrige irritado, dizendo que ele tem apenas 30 e poucos anos. Angélica só acredita em seu irmão, porém, e desafia o homem de 40 anos para um duelo. Rick aponta que ela acabou de sujar sua luva, mas Ryanet explica que pegar a luva significa que ele aceitou o duelo. Momentos depois, os dois chegam a uma arena e Angélica declara que deve punir o velho. Duelos no reino permitem que cada participante proponha uma condição para o duelo. Angélica propõe que o perdedor deve agir como servo do vencedor até o fim de suas vidas, e seu irmão a incentiva. Angélica é uma cavaleira de segunda classe, e Rick fica chocado ao saber que isso significa que ela está no mesmo nível de um aventureiro de rank B. Aventureiros de rank B são poderosos o suficiente para derrotar monstros sozinhos, mas Ryanet ainda diz a Rick para ir com calma com ela. Rick acha que ela entendeu tudo errado, porém, e aponta que ele é apenas um aventureiro de rank F que acabou de se registrar há alguns dias. Rick teme não sair vivo do duelo, então Reunet lhe diz para apenas lembrar de seu treinamento dos últimos 2 anos. Rick começa a se inspirar na montagem de treinamento que passa em sua cabeça, mas ele se lembra de quão terrível foi, e isso apenas o faz vomitar. Ryanet lhe diz para ser mais confiante e o lembra do grupo que o treinou. O grupo chamado Punho de Orichalco se orgulha de ser o mais forte do continente, e eles consideram Rick um de seus membros. Rick agradece a Reunet por restaurar sua confiança e se aproxima de Angélica. Angélica sabe que Rick é de rank F, então ela promete se abster de tirar sua vida. Ela se prepara para a luta e Rick pode dizer que ela é do tipo espadachim que fortalece seu corpo e armas. Angélica se pergunta se ele será capaz de acompanhar sua velocidade, e Rick fica chocado quando ela voa direto por ele. Ela explica que diminuiu um pouco para Rick, e ela se pergunta se ele não está falando por causa de quão chocado ele está. O pequeno nerd ri do homem de 40 anos e explica que as pessoas chamam sua irmã de o Flash por causa de sua velocidade. Angélica declara que ela realmente o atacará desta vez sem segurar, e ela usa seu ataque incrivelmente rápido novamente. Rick fica quieto novamente, mas vemos que é na verdade porque ele vê Angélica se movendo tão devagar. É ainda mais lento do que quando Rick anda, então ele se pergunta por que alguém a chamaria de o Flash. Rick facilmente desvia de seu ataque, mas Angélica acha que ele apenas teve sorte, pois apenas um punhado de cavaleiros de primeira classe são capazes de reagir adequadamente à sua velocidade. Ela tem certeza de que ele não conseguirá desviar pela segunda vez, mas Rick mais uma vez não se impressiona com a lentidão com que ela se move. Ele não consegue acreditar que ela é uma cavaleira e se pergunta se ela se tornou uma por nepotismo. Rick considera por um momento que ele pode ser realmente forte, mas então ele ri do pensamento. Rick se prepara para desviar do ataque novamente, mas Angélica tropeça e começa a avançar em sua direção. Rick mal consegue desviar de seu ataque descontrolado, mas Rick está alheio. Ele não conseguiu ler seus movimentos de forma alguma e assume que foi uma habilidade incrível dela. Este pequeno incidente o faz lembrar que ele é apenas um rank F, e há uma enorme diferença de habilidade entre ele e um cavaleiro de segunda classe. Angélica sabe que ela realmente tropeçou, mas decide fingir que o ataque foi proposital. Ela declara que atacará novamente, mas desta vez mais rápido. Seu próximo ataque, porém, cobra um grande preço de seu corpo, então ela só pode usá-lo 3 vezes. Ela usa o ataque que deveria ser muito mais rápido, mas ainda é bem lento aos olhos de Rick. O Rick sem noção teme que ela use outro ataque rolante e aterrorizante novamente se ele cometeu o erro, então ele se esquiva com cuidado. Angélica fica chocada e se pergunta o que fazer, pois só pode usar o ataque mais 2 vezes. Ela decide usar seus últimos 2 ataques em sucessão, e Rick percebe que precisa revidar. Nesse momento, Angélica tropeça novamente em sua última tentativa.
Rick pensa que é outra técnica aterrorizante e teme que seu ataque não acerte a tempo. Poeira vai para todo lado e todos assistem em choque. Quando a poeira baixa, vemos que o ataque de Rick criou uma cratera no chão. Angélica fica horrorizada ao perceber que, se ela não tivesse tropeçado, o ataque terrivelmente poderoso de Rick teria acertado ela. O Rick sem noção pensa que ela o esquivou de propósito, e ela se pergunta quem é esse cara. Rick explica que ele é apenas um aventureiro de rank F que costumava ser um recepcionista de guilda há 2 anos. Rick não tem certeza se pode fazer muito contra um cavaleiro de segunda classe, mas ele fará o seu melhor durante o duelo e o usará como uma experiência de aprendizado. Ele se prepara animadamente para continuar a luta, mas fica chocado quando Angélica simplesmente se rende. Fried também fica chocado e Angélica diz que o deixará vencer desta vez. Ela tenta sair dali o mais rápido possível, mas Rick a lembra das condições do duelo. Rick não propôs nada, mas ele está bem em usar as dela. Angélica não quer servi-lo pelo resto de sua vida, então ela pede para suas pernas excederem seus limites mais uma vez e foge. Rick não considera realmente uma vitória, mas Rhianette o lembra que é hora dos resultados do teste preliminar. Nesse momento, Rick fica chocado quando Rhianette revela que os outros membros do grupo dele chegarão em breve. O Rick aterrorizado se pergunta por que eles estão vindo, então Rhianette explica que eles querem ver como Rick está. Rick tem um pressentimento muito ruim sobre isso, mas é tarde demais, pois vemos que os outros estão a caminho. Aprendemos então sobre um herói que tentou derrotar o monstro supremo chamado Kaiser. Fazer isso o recompensaria com um tesouro que pode conceder qualquer desejo. Este herói falhou em derrotar a besta, mas ele tinha fé que um aventureiro um dia seria capaz de fazê-lo. De volta com Rick, todos os participantes são informados que receberão os resultados do teste em breve. Mana será enviada para seus bilhetes de exame, e se brilhar azul, eles passam. Os participantes que passarem participarão de uma batalha simulada para a segunda fase do exame. Rhianette diz ao Rick preocupado para ser mais confiante, e sua gentileza o faz desejar ter 10 anos a menos para que pudessem namorar. Rhianette não está preocupada com os resultados, pois se ele falhar, ela decide que eles simplesmente triplicarão o treinamento de Rick. Rick tem certeza que não vai sobreviver a mais um treino assim, mas ele não precisa se preocupar, pois sua carta brilha azul. Rick fica feliz por ter passado no exame, mas sua atenção se volta quando ele sente um cheiro terrível. Nesse momento, um nobre chamado Raster se apresenta e elogia a beleza de Rhianette. Rick tenta se apresentar ao colega de exame, mas Raster declara que não tem nada a ver com um homem de meia idade como Rick. Raster diz que deixou cair algo, mas isso se revela uma cantada quando ele diz que deixou cair seus sentimentos de amor nos olhos de Rhianette. Raster gostaria de fazê-la sua esposa, mas Rick intervém e declara que Rhianette é sua namorada. Raster zomba de Rick por ser um F na sua idade avançada, mas Rick aponta que Raster parece ter pelo menos 25 anos. Raster o chama de idiota ao revelar que se tornou um E aos 14 anos. Ele agora é um A e será um dos examinadores da segunda fase do exame. Raster diz para Rhianette largar o perdedor, mas todos ficam chocados quando ela recusa a oferta de Raster e diz que está namorando Rick. Rhianette então envergonha Raster ao apontar que o perfume dele é repulsivo, e Rick percebe que esse cara aqui tá com cheiro ruim. Raster fica furioso e diz a Rick que é melhor ele torcer para que ele não seja seu examinador no teste. Rick pede desculpas a Rhianette por dizer que ela era sua namorada, mas ela surpreendentemente não se importou. Na verdade, ela ficou feliz por ele tê-la tirado daquela situação assustadora. Hastor, por outro lado, passou a odiar Rick e jura colocá-lo em seu lugar. Nesse momento, descobrimos que Frida e Angélica são suas irmãs mais novas, e elas reclamam com ele sobre um velho que as estava importunando. Isso, é claro, o deixa mais chateado, e ele promete nunca perdoar o velho que fez sua família chorar. Seus irmãos dão a ele o número do exame de Rick, e Racer tem um plano diabólico. No dia seguinte, Rhianette lembra Rick de segurar sua força em uma batalha simulada, mas Rick não tem ideia do porquê ela diria isso. Nesse momento, um cara chamado Lynx explica que ele estará encarregado do teste de Rick na segunda fase. Rick fica feliz que seu examinador não seja Raster, e Lynx acha estranho que um funcionário em seus 30 anos decida se tornar um aventureiro. Rick assume que o cara está olhando para ele com desprezo, mas Lynx está na verdade maravilhado com sua determinação. Lynx é um colega de meia idade, e Rick o inspirou. Ele percebe que Rick tem um objetivo que o motiva, e Rick não acredita que esse cara saiba tanto. Lynx explica que é porque os dois são muito parecidos. Lynx se tornou um aventureiro aos 25 anos, e agora está na casa dos 40. Levou 20 anos para ele alcançar o rank B, mas seu objetivo é se tornar um rank A. Rick percebe que esse cara não desistirá de seus sonhos assim como ele, então ele está ansioso para testar com ele. Os dois se dão muito bem, chegando a planejar tomar uma bebida depois do exame, mas vemos que Raster está ouvindo. Depois que Lynx sai, ele pensa em como pode dizer o quanto Rick treinou apenas pelo aperto de mão dele. Isso inspira Lynx a treinar mais, mas ele fica chocado quando Raster aparece e diz que quer conversar.
De volta com Rick, Rionette percebe que ele está de muito bom humor, mas os participantes do grupo de Rick são informados que Lynx adoeceu. Rick não reconhece o nome quando eles são informados que o substituto será Raster, mas ele fica chocado quando Rionette explica que era o cara do perfume do dia anterior. Ela aponta que ele provavelmente está relacionado aos nobres que eles conheceram antes, e todos os outros no grupo lamentam ter Raster como examinador. Todos eles estão apavorados com ele, pois ele é conhecido como o Homem de 1000 Feitiços. Ele também tem um apelido mais infame, que é o Esmagador de F. Raster, é chamado assim porque ele atormenta os participantes que chamaram sua atenção. Rick está apavorado ao ouvir isso porque ele fez muito mais do que apenas chamar a atenção de Raster. Em outro lugar, Raster mostra seu imenso poder ao eliminar um de seus próprios guardas de elite. Rick anda de um lado para o outro preocupado porque ele antagonizou o cara que conhece 1000 feitiços. Rick se considera apenas um F que só conhece magia de primeira natureza, então ele gostaria de poder ir para casa. Ir para casa resultaria em seu treinamento sendo triplicado, então Rick percebe que está morto, não importa o que faça. Rick perdeu toda a sua confiança porque as pessoas continuam zombando dele por causa de sua idade, mas Rionette acredita que ele pode virar isso. Em vez de perder a confiança, ele pode ganhar confiança quando os outros o insultam. Rick está incerto, mas Rionette sabe que ele é forte, e ela está confiante de que ele vencerá Raster e passará no exame. Ela acredita em Rick desde o dia em que ele decidiu se tornar um aventureiro, então sua confiança é restaurada. Nesse momento, um estranho o chama de jovem, e essa pessoa percebe que Rick está lutando com algo. Ele elogia a juventude de Rick e se oferece para fazer uma leitura de sorte para ele. Rick não tem muita certeza no início, mas o cara se oferece para fazer a primeira de graça. Rick não resiste, então ele vai sentar, mas Rionette percebe um círculo mágico na cadeira. Rick desaparece, e o estranho revela que ele é na verdade Fried, e declara que é um ótimo ator. Rionette exige saber onde ele teletransportou Rick, mas Fried se recusa a dizer qualquer coisa. A furiosa Rionette demonstra seu poder aterrorizante ao cortar todas as pestanas de Fried com o menor movimento. Rionette aterroriza Fried declarando que ela tirará um de seus olhos em seguida e até o deixa escolher qual olho ele perderá. Fried está absolutamente horrorizado e revela que só pode teletransportar objetos a 100 metros de distância, então Rick deve estar por perto. Por perto, Rick se encontra do lado de fora do local, e ele é confrontado por um grande grupo de caras com aparência séria. Um cara com a aparência de mordomo explica que eles são os guardas de elite da família Darmut, e eles precisam que Rick durma por um tempo. Rick percebe que é a família nobre que não para de incomodá-lo, e os guardas explicam que precisam fazer com que Rick não possa participar do exame. Rick não acredita que eles estão recorrendo a truques sujos como atrasá-lo, mas o mordomo aponta que eles não estão atrasando ele. Eles estão se juntando contra ele. O mordomo revela que seus poderes são equivalentes aos ranks B e A, e Rick percebe que não há como ele vencer. Nesse momento, um grupo aparece, e Rick fica apavorado ao ver que são os membros senhores de seu grupo. Eles se perguntam por que Rick está do lado de fora quando ele deveria estar fazendo o exame, e os guardas ficam chocados ao ver que o cara grande parece um orc falante. Os guardas confrontam o cara grande, mas por alguma razão, Rick mente e diz que esse grupo está ajudando ele a se aquecer antes do exame. O cara grande diz que vai ajudar também, mas Rick fica preocupado e implora ao mordomo para fazer seus homens recuarem para o bem deles. Ele explica que suas vidas estão em perigo, mas o mordomo o ignora e diz a seus homens para eliminarem todos. Um guarda tenta atacar o orc, mas todos ficam chocados quando sua espada se estilhaça na cabeça do cara grande, que nem se move um centímetro. O orc elogia o cara por fortalecer seu corpo, mas aponta que ele precisa fazer um trabalho melhor fortalecendo suas armas. O cara tenta socar o orc, mas ele é facilmente parado, e sua mão é estilhaçada no processo. O orc surpreendentemente o cura e até lhe dá conselhos sobre como ficar mais equilibrado durante uma luta. O cara loiro do grupo de Rick percebe que Rick está em apuros como sempre, e decide que terá que resolver a questão pacificamente. A definição de paz desse cara é bem distorcida, pois ele saca uma arma gigante e explica que é sua invenção mais recente. Essa coisa é uma arma maluca que dispara cristais infundidos com magia. Os guardas tentam atacá-lo, mas acabam provando a arma do cara loiro. Rick diz a eles para pararem, então o cara assume que ele quer experimentar a arma, mas Rick está apenas preocupado que o cara possa tirar suas vidas. Nesse momento, um dos guardas tem a brilhante ideia de fazer a garotinha do grupo de Rick refém. Ele ameaça tirar a vida dela, mas Rick fica horrorizado e se pergunta se o guarda tem algum tipo de desejo de morte. Até o orc diz a ele para soltá-la para o bem dele. A garotinha se pergunta o que o guarda está fazendo, então Rick tenta mantê-la calma e diz a ela que ele só quer brincar de um jogo. Ela acredita nele e se pergunta que tipo de jogo ele quer jogar, mas o guarda tolamente decide deixar suas intenções claras. Ele a atinge, então ela fica furiosa e Rick percebe que eles estão acabados. Ela dizima completamente o tolo, e o resto dos guardas fica chocado porque ela liberou magia de 7º nível de natureza sem encantamento.
O mordomo agora sabe exatamente quem é essa garotinha, e ele revela que ela é a famosa maga vampira. Ela é a maga mais forte com apenas 10 anos, e é conhecida como a criança demônio da ruína. Alisarete é o nome dela, e ela não é a única pessoa famosa entre o grupo. O cara loiro é um meio-elfo meio-anão com mais de 50 anos. Ele é o melhor artesão de armas do mundo, que muitos pensam que ele de alguma forma tem tecnologia de 1000 anos no futuro. Seu nome é Mizet. Quanto ao Orc, ele tem grande inteligência e força sobre-humana. Ele também é um mestre de magia de suporte, e seu nome é Broadstone. Os guardas ficam então chocados ao saber que todos eles são S-Ranks e membros do grupo S-Rank Only, conhecido como Orichalcan Fist. O mordomo nunca pensou que viveria o suficiente para testemunhá-los com seus próprios olhos, mas agora que o fez, decidiu se aposentar. Ele planeja viver o resto de sua vida em paz, e os guardas nunca viram o velho tão tranquilo. Alisarete então se diverte destruindo todos com seus feitiços de uma palavra, e Rick decide que não quer mais treinar sobre essas pessoas loucas, então ele promete fazer o seu melhor para passar no exame. De volta ao local, Rhianette ainda está atormentando Fried. Fried se pergunta quanto tempo ela planeja continuar destruindo coisas, então ela explica que continuará até Rick voltar. Fried declara confiantemente que Rick não voltará porque sua família está cuidando dele, mas ele fica chocado quando Rick casualmente cumprimenta. Rionette joga o pequeno nerd contra uma parede, e Rick se pergunta o que aconteceu com o lugar. Rionette o assegura que tudo está bem, e ela só destruiu uma pequena parte do prédio. Nesse momento, o ferido Lynx aparece, e ele explica que Raster o espancou. Rick fica horrorizado ao ouvir isso porque percebe que Raster fez isso para poder ficar encarregado de seu exame. Lynx disse a Raster que seu sonho era construir uma escola em sua cidade natal, mas Raster apenas o zombou e atormentou. Lynx não pôde fazer nada contra alguém tão poderoso quanto Raster, e agora ele acha que ter um sonho na sua idade é tolo. Lynx teme que Raster faça algo muito pior com Rick, então ele implora para ele desistir do exame. Rick se recusa, no entanto, e declara que quer que todos saibam que não há problema em começar a fazer as coisas em qualquer idade. De volta com Raster, ele está ocupado eliminando mais de seus próprios homens, e um de seus guardas explica que há um intruso. Raster fica feliz, no entanto, quando percebe que Rick decidiu vir. Ele pensou que Rick teria desistido até agora, mas isso está bem com ele, pois ele promete mostrar a Rick o que é o verdadeiro medo. Raster faz uma grande demonstração de sua magia, mas Rick ainda declara furiosamente que o mandará voando. Nas arquibancadas, um cara chamado Eido assiste ao exame de E-Rank e nos explica as 4 faculdades fundamentais. Elas são força física, controle corporal, reservas de magia e controle de magia. Eido tem a capacidade de visualizar as pontuações das 4 faculdades fundamentais de outras pessoas, e ele demonstra isso em um dos participantes. Ele verifica Raster e fica maravilhado com suas pontuações de Rank A. Seus olhos ficam um pouco tensos porque é perigoso para ele olhar para alguém muito forte. Eido decide verificar as estatísticas de Rick, mas elas são tão incríveis que seus olhos parecem que vão explodir, e ele grita de dor. Por perto, Alyssa e Rionette se apresentam uma a outra. Os outros membros do grupo de Reunite a chamam, então ela convida Alyssa para se juntar a eles. Alyssa fica chocada ao ver um orc sentado ali, e Reunite recusa a oferta de Mizet de sentar ao lado dele porque ela sabe que ele tem más intenções. Mizet oferece o assento para Alyssa depois de se interessar por ela, mas Rhianette leva Alyssa para a segurança. Rick finalmente entra na arena, e Braustin pergunta a Rhianette como seu velho novato se sairá. Rhianette revela que ele passará no exame, mas Alyssa aponta que não será tão fácil porque ele está enfrentando Raster. Raster é Rank A, e ele sempre exagera para envergonhar todos os novatos. Alyssa fica chocada, no entanto, quando os membros do grupo de Rick dizem que não será uma preocupação. Os irmãos de Raster o incentivam, e Raster fica impressionado que Rick conseguiu escapar de seus guardas. Raster declara que ele não é nada como seus guardas fracos, mas Rick percebe isso apenas olhando para ele. Rick se pergunta por que Raster se tornou um aventureiro em primeiro lugar, então Raster explica que ele é um nobre, então ele apenas o fez para aumentar ainda mais seu status. Ele na verdade ficou entediado de ser um aventureiro, e está apenas esperando o momento perfeito para desistir. O Rick percebe que esse cara não é um aventureiro de verdade, então ele se recusa a perder para alguém assim. O Raster começa a lutar com um ataque de nível 1, mas ele se pergunta se o Rick está apavorado depois de não se mover. O Rick não está com medo, pois ele só está se lembrando de não deixar a raiva controlá-lo. A Rhianette disse para ele usar o primeiro minuto da luta para se acalmar e observar o oponente. O Rick faz isso, mas o Rastor está impaciente, e o Rick fica chocado ao vê-lo usar magia de nível 3 sem encantamento. O ataque insanamente poderoso atinge o Rick, mas ele permanece firme enquanto analisa seu oponente, como a Rhianette disse. A Alyssa está preocupada com ele, mas o Brosson diz que um ataque como esse não é nada para o Rick. Ele explica que das 4 faculdades fundamentais, a reserva de magia tem que ser desenvolvida antes que uma pessoa atinja os 20 anos. Caso contrário, não há esperança de crescimento futuro. O Rick se tornou aventureiro aos 30, então suas reservas de magia são extremamente baixas.
No entanto, o Boston tinha uma solução, e nós olhamos para o passado mais uma vez. O Boston disse ao Rick que a única coisa em que ele sempre poderia confiar era seu corpo, e ele decidiu que dariam um pequeno passeio até a próxima cidade. O problema era que ele amarrou o Rick a pesos gigantes que pesavam 100 quilos cada. O Rick ficou horrorizado, mas o Boston apenas disse para ele se apressar porque havia uma toca de monstros carnívoros na floresta. Para compensar sua falta de reservas de magia, o Rick treinou exaustivamente nas outras 3 áreas. O Rester ataca o Rick com magia de nível 4 desta vez, mas o Rick, mais uma vez, não se abala. O Brausten então revela que, para a força física, ele construiu o Rick do zero. Mesmo que o Mizzet odeie fazer coisas chatas, foi ele quem ensinou o controle de magia ao Rick. O Mizzet assumiu essa responsabilidade porque não queria que o Rick virasse uma pilha de cinzas após um ataque um dia. O Rick foi treinado em controle corporal pela Ryanette, e a Alyssa fica chocada ao saber que a Ryanette não é apenas uma empregada normal. O Rick se agarrou incrivelmente a todo o treinamento que eles lhe deram, e ele agora está no reino do Rank S, assim como o resto deles. O Rester lança outro ataque, e a Reunite explica que o Rick não tem noção do quão poderoso ele é. Isso porque, não importa o tipo de treinamento insano que eles submetessem o Rick, eles sempre diziam que um Rank F deveria ser capaz de fazer isso facilmente. Assim como da vez que o Brosnan disse que um Rank F pode atravessar uma rocha gigante com um golpe. O Rester faz um pouco de provocação enquanto lança uma saraivada de ataques, e a Alyssa fica horrorizada quando um ataque parece esmagar o Rick. O Rester diz sarcasticamente que exagerou um pouco, mas ele fica chocado quando o Rick emerge ileso. O Rester fica irritado com sua resiliência, e seus irmãos ficam chocados com a força do velho. O Rester se fortalece para terminar a batalha com o punho, mas o Rick simplesmente o joga para trás com facilidade. O Rick agora finalmente entende o que a Ryanette estava dizendo a ele. O Rester está tão obcecado com os talentos com que nasceu que negligenciou refiná-los e aprimorá-los. O Rester tem vastas reservas de magia, mas ele é descuidado em tudo o que faz. Contra um oponente como o Rester, o Rick tem certeza de que não pode perder. O Rester diz que o Rick apenas teve sorte, e seus irmãos ficam maravilhados quando ele finalmente decide usar sua magia de encantamento completo. Seu longo encantamento resulta em um ataque de bola de fogo gigante e maluco, mas todos ficam chocados quando o Rick o para facilmente com uma única mão. O Rick declara que o ataque foi muito descuidado, e o Mazette explica que o Rick trabalhou sua magia com um alto grau de precisão para bloquear o ataque. O Rick foi tão preciso que não precisou usar um centésimo de milésimo da energia que o Rester usou para criar o ataque. Isso significa que alguém como o Rick, com pouquíssimas reservas de magia, pode fazer coisas assim, desde que tenha controle de magia preciso. O Rester continua dizendo que o Rick está apenas tendo sorte e parte para outro ataque. O Rick é rápido demais para ele, porém, o Rester tem que transformar seu corpo em aço para evitar ser obliterado. O Rester finalmente admite que o Rick possui habilidades acima de qualquer rank, mas ainda diz que a sorte está do lado do Rick. O Rick não acredita que esse cara ainda se recusa a reconhecê-lo, então ele aponta que ele nem estava usando magia. Ele estava apenas usando controle corporal. O Rester só quer saber como o Rick ficou tão forte em apenas 2 anos, mas o Rick fica ofendido com a pergunta, pois pensa em seu treinamento torturante. Ele teve que correr através de explosões, nadar em fluido de captura de monstros até engasgar, e ele não podia sair da toca de um dragão até derrotá-lo. Alice fica horrorizada ao ouvir apenas parte do treinamento que ele passou, porque normalmente alguém não sobreviveria a isso. Ela fica chocada quando Brausten revela que o Rick não sobreviveu. Ele perdeu a vida várias vezes, mas o salto do Brausten pode trazer alguém de volta à vida, desde que seja aplicado imediatamente após a morte. Esse tipo de treinamento horrível foi necessário, pois quebrar e reconstruir repetidamente o corpo de alguém é como eles ficam mais fortes. O Mazette também ficou impressionado com o quanto o Rick aguentou, não importa o quão louco o treinamento ficasse. Ele olha para trás em seu treinamento com o Rick e como ele chutava o Rick de uma montanha para que ele pudesse desenvolver a sensação de ver o vento. Isso, é claro, levou o Rick a perder a vida repetidamente, e o Brosnan teria que revivê-lo. Alice Hatch foi igualmente culpada por esse tipo de treinamento, pois vemos que ela esmagava o Rick sob pedregulhos. O treinamento da Reonette envolvia aprender a cortar árvores caindo usando seu momento, e isso fez o Rick perder a vida também. O Rester apenas assume que o Rick está mentindo porque ele se recusa a acreditar que um treinamento tão terrível exista, e mesmo que existisse, ele não consegue ver ninguém sendo motivado o suficiente para passar por isso. A resposta do Rick é simples. Seu sonho é sua motivação, e seu sonho é derrotar o monstro mais forte do mundo, Kaiser El Septet. O Rastor e o Fried dão boas risadas enquanto chamam o Rick de idiota, e eles não conseguem acreditar que ele está falando sério. A Alyssa sabe que o Kaiser El Sepet é o monstro supremo que aparece nas lendas do herói Yamato, e o Brosnan revela que o objetivo do Rick também é o objetivo final do grupo deles, o Punho de Orichalco. O Rastor aponta que as lendas do herói Yamato são apenas histórias para dormir para crianças, e derrotar o Alcipiente é o sonho de uma criança pequena.
O Rick não se importa com o que o Raster pensa, pois seu sonho não tem nada a ver com ele de qualquer maneira. O Raster concorda e decide acabar com a batalha deles. Ele surpreendentemente usa magia de nível 7 para conter o Rick, mas ele diz ao Rick para não se tornar um mago ainda. O Raster planeja mostrar ao Rick o que é talento de verdade, e ele quer fazer com que o Rick nunca mais possa falar bobagens. Ele termina um longo encantamento e declara que mostrará a todos a maior magia que um humano pode empunhar, magia de composição natural de nível 8. Esta é a maior magia que Raster, o Homem de 1000 Feitiços, tem em seu arsenal. Este é o seu movimento final, e resulta em Raster controlando um golem de árvore gigante por dentro. O Raster comanda o Rick a se humilhar diante dele, e ele zomba do Rick por planejar usar algum ataque de tiro de ar. O Rick declara que vai atravessá-lo com um soco, mas o Raster diz que ele está delirando. O Rick pergunta ao Raster quantas vezes ele praticou usar o golem antes, mas o Raster não tem ideia porque ele o dominou depois de usá-lo apenas algumas vezes. O Rick então revela chocantemente que usou seu ataque de tiro de ar 100 milhões mil de vezes. Os irmãos do Raster acham que ele está mentindo, e a Alyssa se pergunta se 100 milhões mil de vezes em 2 anos é fisicamente possível. Claro, o Bostrom revela que é possível, mas apenas se a magia espaço-tempo for usada. O Raster já ouviu o suficiente, então ele anuncia que é hora de esmagar os sonhos do Rick, assim como fez com o Lynx. O Raster lança seu ataque de nível 8 mais poderoso, mas o Rick se liberta das restrições e surpreendentemente para o ataque com seu ataque de tiro de ar de nível 1. O Raster o provoca, pois ele tem certeza de que esmagará o Rick, mas ele fica chocado quando seu golem começa a se despedaçar. O tiro de ar do Rick então destrói o golem do Raster. O Raster se recusa a acreditar que isso poderia acontecer com um nobre como ele, mas seu golem é destruído, e ele é arremessado nas arquibancadas. O Rick agora provoca a chamada Elite Nobre, e ele aponta que seu sonho ainda está completamente intacto. Todos ficam maravilhados ao ver Rick vitorioso porque ele parece apenas um velho normal. O grupo do Rick o parabeniza pela vitória, e o Rick finalmente percebe que ele realmente ficou muito mais forte. Ele não consegue acreditar que não percebeu o quão forte ele realmente é até agora, e agradece a todos por ajudá-lo. Nesse exato momento, eles ouvem os irmãos do Raster dizendo ao Raster para procurar tratamento médico, mas ele está determinado a falar com o Rick. O Rick já percebe que o Raster está se perguntando como elite como ele poderia perder para um iniciante tardio como o Rick. O Fried tem que ser contido para não defender seu irmão, mas o Rick tem uma resposta para o Raster. O Rick simplesmente explica que ele limita o número de técnicas que usa, e ele treina exaustivamente nelas. O Rick dá ao Raster alguns conselhos sobre como ele pode fazer o mesmo, mas o nobre ainda está irritado. O Raster promete ser o examinador do Rick novamente para sua próxima promoção e declara que vencerá da próxima vez. Os irmãos do Raster vão embora com ele, mas Angelica surpreendentemente mostra respeito ao Rick. No dia seguinte, os participantes que passaram no exame de Rank I são anunciados por um alto-falante. Seus números são anunciados em ordem, então o Rick espera pacientemente enquanto seus amigos esperam por perto. A Rianette se surpreende ao vê-lo tão calmo, então o Rick explica que estava apenas se lembrando de algo. O Rick pensa em seu passado e em como ele queria se tornar como Yamato. Isso significava se tornar um aventureiro para tentar derrotar Kaiser Alcepia. Infelizmente, sua mãe achou que seria muito perigoso, e seu pai queria que o Rick parasse de acreditar em contos de fadas. Um dia, o Rick encontrou alguma esperança quando o médico descobriu que o Rick tinha um marcador indicando que ele tinha uma habilidade inata. Pessoas que têm o marcador são extremamente raras, mas o Rick era uma delas. O Rick ficou chocado ao saber que ele poderia ter um poder incrível como Yamato, mas foi informado que não era algo que uma pessoa pudesse manifestar através de treinamento. O Rick ainda estava animado, e foi dito a ele para apenas relaxar e esperar sua habilidade se manifestar. O Rick não poderia estar mais feliz, e ele decidiu que assim que sua habilidade se manifestasse, ele declararia orgulhosamente aos seus pais que seria um aventureiro. Conforme os dias passavam, um amigo do Rick perguntava se sua habilidade já havia se manifestado. Ainda não apareceu depois de um ano, mas o Rick manteve o ânimo e pensou que se revelaria quando ele não fosse mais criança. Eventualmente, porém, ele ficaria desanimado, e foi dito a ele que há casos em que pessoas com o marcador nunca manifestaram sua habilidade. Ainda há muitos aventureiros que não têm habilidades, então seu amigo sugeriu que ele se tornasse aventureiro de qualquer maneira. Eles lhe disseram quanto dinheiro ele poderia ganhar, mas dinheiro não é o motivo pelo qual o Rick queria se tornar aventureiro em primeiro lugar. Um dia, a mãe do Rick ficou feliz em saber que ele foi contratado como recepcionista em uma guilda. Seus pais estavam orgulhosos dele por encontrar um emprego estável, então o Rick aceitou que essa era sua vida agora. O Rick continuou fazendo seu novo trabalho, mas ele ainda continuava testando para ver se sua habilidade havia se manifestado. Anos e anos se passaram enquanto os pais do Rick envelheciam, mas o Rick nunca parou de ler sobre as lendas de Yamato. Sua vida diária era como recepcionista, mas o Rick nunca desistiu de seu sonho. Um dia o Rick explicou para Alicia que monstros haviam sido expulsos de suas tocas, então eles estavam vagando pela cidade. As coisas estão começando a ficar um pouco perigosas e algumas novas missões seriam anunciadas em breve.
Eram principalmente monstros de baixo nível, então ele assume que seriam missões de rank D. Um aventureiro chamado Zad era amigo do Rick, e ele revelou que foi promovido a rank B. Este marcou o momento em que uma pessoa poderia ganhar a vida apenas com aventura. O Rick parabenizou o Zaid, mas ele não pôde deixar de ficar chateado consigo mesmo. O Rick fazia o mesmo trabalho há 14 anos e não havia chegado a lugar nenhum. Enquanto isso, o Zaid havia sido promovido várias vezes. O Rick não tinha muito do que reclamar, pois sua vida era bastante estável, mas ele não podia deixar de pensar o quão longe ele teria ido se tivesse decidido se tornar um aventureiro. Nesse exato momento, o Rick ouviu gritos quando um troll gigante apareceu na cidade. O Rick ficou chocado porque era incrivelmente raro um monstro de nível médio estar ali. O Rick tentou heroicamente proteger uma garota, mas ela apenas disse para ele sair do caminho. Essa garota destruiu a besta, e o Rick ficou chocado, pois essa garota simplesmente agradeceu por ele ter tentado salvá-la. Foi quando o Rick conheceu a Freyanet e ela revelou que era uma aventureira. O Rick assumiu que ela era rank B, mas não era. O Rick então teve certeza de que ela era rank A, e ele ficou super animado porque nunca tinha visto um aventureiro lutar de perto. O Rick então ficou chocado quando ela disse que também não era rank A, e ela era na verdade rank S. O Rick estava incrivelmente nervoso porque os S-Rank são o suprassumo. Ele tinha uma pergunta para ela porque ela é S-Rank, mas esperava que ela não risse dele. A Rionette explicou que rir não seria um problema porque, desde os 9 anos que se passaram desde que ela tinha 8, ela nunca tinha rido. O Rick simplesmente desabafou e revelou que sempre sonhou em derrotar o Kaiser Alcipiant. Além disso, ele também tem uma habilidade inata que ainda não se manifestou. Ele explicou que tinha 30 anos, então perguntou a ela se ela achava que ainda havia tempo para ele se tornar um aventureiro. A Rionette reconheceu que o Rick tinha coragem porque ele tentou salvá-la, mas ele tinha 30 anos e nunca treinou suas reservas de magia. O Rick já sabia dessa limitação, mas a Rionette explicou que não é só difícil desenvolver resistência mágica depois de não treinar quando se era jovem. É basicamente impossível. Aventureiros precisam de pelo menos algumas reservas de magia, então ela tinha certeza de que o Rick não tinha chance de se tornar um aventureiro. O Rick manteve uma atitude positiva como sempre, e ele agradeceu a Rionette pela dose de realidade. Ele finalmente poderia parar de se apegar ao sonho que deveria ter desistido anos atrás. A Rionette pediu desculpas, mas o Rick disse que precisava ouvir isso. Ele falou sem parar, esperando disfarçar sua decepção, e brincando a convidou para uma refeição. O Rick ficou chocado, porém, quando ela aceitou o convite, e ela fez planos para eles no dia seguinte. No dia seguinte, a Alicia percebeu que o Rick estava de bom humor, e ele animadamente disse a ela que deveriam se esforçar ao máximo. O Zaid chegou, e o Rick feliz entregou a ele sua missão. O Rick não conseguia acreditar que estava jantando com uma garota como a Rionette, e ele percebeu que sua vida não era tão ruim assim. Nesse exato momento, as pessoas começaram a se agitar porque um monstro apareceu, e o bom humor do Rick foi arruinado. O Rick ficou preocupado quando avistou a Rionette, mas ele se lembrou que ela se vira facilmente. O Rick então se assustou quando vários monstros apareceram, mas a Rionette disse a eles que ela cuidaria deles. O Rick sabia que só atrapalharia, então ele ficou de lado enquanto a Rionette começava a destruir as feras. Ela as despedaçou, e o Rick ficou maravilhado ao ver o que um S-Rank podia fazer. A Rionette terminou com o último monstro, mas ela ficou preocupada quando sentiu algo. A Rionette teve um flashback de sua memória horrível, e ela desabou por causa da energia mágica aterrorizante. Outra fera chegou para atacá-los, mas o Zaid apareceu do nada para resgatá-los. Outros aventureiros apareceram, e o Zaid explicou que a guilda montou uma missão de emergência. Os aventureiros então trabalharam juntos usando suas habilidades incríveis, e eles começaram a aniquilar os monstros. O Rick achou que já tinha desistido de se tornar um aventureiro, mas assistir esse grupo lutar fez o Rick perceber que ele ainda tinha inveja deles. A Rionette os alertou que era muito perigoso ali, mas o Rick disse que eles ficariam bem porque o Zaid é um B-Rank. A Rionette ainda estava aterrorizada, porém, e revelou que um B-Rank não seria suficiente para lutar contra a ameaça que estava por perto. O Rick ficou chocado, e a Rionette revelou que a ameaça era um dragão. A Rionette disse que toda vez que ela sente a magia de um dragão, ela perde o controle da magia dentro de seu corpo. O Rick tinha certeza de que um dragão nunca apareceria ali, mas ele foi rapidamente provado errado. Um dragão gigantesco apareceu diante deles, e até o Zud não conseguia acreditar que um apareceria em uma cidade humana. Todos aprenderam na guilda de aventureiros que qualquer um abaixo de um B-Rank nunca deveria tentar lutar contra um dragão. Um cara do grupo entrou em pânico e tentou atacá-lo, mas ficou rapidamente muito claro que não havia como eles lutarem contra o dragão quando ele os empurrou com a força de sua asa. O grupo decidiu fugir para salvar suas vidas, mas eles foram parados pela barreira do dragão. Eles não conseguem destruir a barreira, então percebem que o dragão não planeja deixá-los escapar. O Zaid desistiu, acreditando que suas vidas tinham acabado, mas o Rick chocantemente deu um passo à frente. O Zaid lembrou que ele era apenas um recepcionista, e não havia nada que ele pudesse fazer.
Acontece que o Rick também achou que eles não sobreviveriam, mas se ele pelo menos se levantasse contra o dragão, então ele poderia pelo menos passar os últimos momentos de sua vida como um aventureiro. No entanto, depois de ficar cara a cara com o dragão, o Rick percebeu que eles nem seriam capazes de lutar. O Rick estava aterrorizado, mas ele ainda podia sentir um fogo queimando dentro dele. Ele achou que tinha desistido de se tornar um aventureiro, mas esse sentimento dentro dele o fez perceber que era assim que ele queria viver. O Rick então corajosamente lançou a pedra no monstro, mas não adiantou nada. O Zaid se inspirou no que o Rick tinha feito, então ele disse aos outros aventureiros que eles não podiam deixar um recepcionista superá-los. Os aventureiros recém-inspirados então atacaram ferozmente o dragão. A poderosa besta usou seu sopro de fogo neles, mas o Zaid temporariamente transformou todos em ferro para protegê-los. A explosão foi muito poderosa, porém então todos ficaram feridos, e o Zaid determinou que este era realmente o fim para eles. A Rei se odiava por não conseguir lutar contra o dragão, mas já era tarde demais, pois o dragão se preparava para acabar com todos eles. Todos tinham desistido, mas ficaram chocados quando o Rick emergiu dos escombros. O Rick ficou muito sério, e ele jurou que realizaria seu sonho, não importa o que. A Rei ficou horrorizada, porém, quando ela só pôde assistir o dragão esmagá-lo. Nesse exato momento, uma voz declarou que o Rick adquiriu uma habilidade, e todos ficaram chocados quando o Rick levantou o pé do dragão. Ninguém conseguia acreditar no que via, e eles nem reconheciam o Rick. Ele não parecia nada consigo mesmo, e havia tanta magia transbordando dele que era realmente visível. O Rick percebeu que sua habilidade inata devia ter se manifestado, e ele se perguntou o que demorou tanto. O Rick ganhou muita confiança, então ele disse ao lagarto gigante para dar tudo o que tinha para que ele pudesse testar sua nova habilidade. O dragão lançou ataque após ataque, mas o Rick bloqueou todos eles. Eventualmente, o Rick revidou, e seu ataque foi tão incrivelmente poderoso que abriu um buraco através da barreira do dragão e do próprio dragão. Todos, incluindo o Rick, ficaram chocados com o que acabou de acontecer, e o Rick humildemente disse que não foi tão ruim antes de desmaiar. Um tempo depois, o Rick acordou com uma dor imensa, e a Reunite os informou que todos os circuitos mágicos em seu corpo foram destruídos. O Rick tinha dormido por uma semana inteira, e ele ficou chocado ao saber que a Reunite ficou ao seu lado o tempo todo. O Rick não conseguia entender porquê, então ela revelou que estava esperando para poder convidá-lo a se juntar ao grupo a que pertencia, o Punho de Orichalco. O Rick não acreditou nela, mas ela explicou que eles compartilham um objetivo comum, e esse é derrotar o Kaiser Elcipient. O Rick ficou ainda mais chocado com essa parte porque confirmou que o Kaiser Elcipient realmente existe. O Rick lutou apenas com coragem, então a Rei estava confiante de que ele seria capaz de se fortalecer e lutar ao lado de seu grupo. A Rhianette garantiu que ele se tornaria um aventureiro, e essa foi a primeira vez que alguém disse algo assim para ele. O Rick desabou de alívio, e ele se perguntou se realmente estava tudo bem para ele tentar se tornar um aventureiro. A Rhianette o assegurou que estava tudo bem, e o Rick não conseguiu segurar as lágrimas. Voltando ao presente, o número do Rick é anunciado, e a Rhianette o parabeniza por se tornar oficialmente um aventureiro totalmente qualificado. O Rick acredita seus mentores por ensiná-lo, e ele agradece ao seu eu antigo por nunca desistir de seu sonho. O Lynx parabeniza o Rick por passar e o lembra da bebida que eles deveriam tomar. O Rick acha que é uma ótima ideia, mas ele fica chocado quando o Lynx expressa interesse em conhecer seu grupo e pede para visitá-los. O rosto do Rick deixa claro que ele está hesitante, mas ele concorda em deixá-lo conhecê-los. Um tempo depois, o Lynx está a caminho para visitar, mas ele acha estranho que o Rick o tenha mandado usar seu equipamento mais poderoso. O Lynx chega ao local designado, mas ele não acredita que está no lugar certo porque parece o castelo do Senhor Demônio. Depois de tocar a campainha do lugar, o Rick vem cumprimentá-lo. O Lynx notou que não havia monstros no caminho para este lugar, então o Rick explica que monstros não chegam perto dali. Isso faz o Lynx se perguntar por que ele precisava trazer armadura se não fosse por monstros, então o Rick explica que a armadura o manterá fora de um caixão. O Lynx é então apresentado às garotas do grupo. Ele espera que sua própria filha acabe feliz como Alicerate, mas ele fica chocado quando Alicerate usa um feitiço de nível 6 apenas dizendo a palavra BOOM. O Rick salva o Lynx de ser obliterado, e ele repreende a Alicerate por usar magia no castelo. O Lynx fica chocado ao saber que ela só queria brincar, e a Rhianette explica que terá que deduzir o custo dos reparos do orçamento de comida da Alicerate. Alicerate implora perdão, então o Rick decide passar um tempo com ela para que ela se acalme. O Lynx fica para relaxar um pouco. Ele se maravilha com quão enorme o lugar é. Ele vai ver o Mizzet lá fora, e o Mizzet explica que fazer armas malucas é um hobby dele. O Lynx experimenta sua arma mais recente, e a Mizzet o instrui a colocar magia nela enquanto puxa o gatilho. O recuo poderoso envia o Lynx voando para trás, e o tiro causa um dano considerável. O recuo foi um pouco demais, então a Mizzet decide que terá que fazer algumas mudanças na arma. O Lynx fica chocado com a arma porque, se fosse produzida em massa, mudaria a guerra para sempre. O Lynx está começando a ver o quão louco este lugar é, e ele conhece o Braulstein em seguida.
Estar cercado por livros acalma o Braustin, e o Lynx se pergunta se este orc intelectual também é membro do grupo. O Braustin diz que leu a maioria dos livros em sua biblioteca, mas não teve muito tempo para ler recentemente porque tem treinado o Rick. O Braustin se oferece para dar uma aula de treinamento ao Lynx também, então o Lynx aceita ansiosamente. O Braustin gosta do olhar nos olhos do Lynx, pois ele sente a mesma luz que vê no Rick. Um tempo depois, o Rick fica chocado ao saber que o Lynx foi com o Braustin para a floresta. O Rick está apavorado porque sabe o quão perigoso isso é. Nós então assistimos o aterrorizado Link gritar porque ele acha que sua vida está prestes a acabar. Ele sai voando de uma montanha, e ele se despede de sua esposa e filhos. Felizmente, ele pousa em segurança na comida que a Reonete juntou para o jantar. Ela nota os pesos presos ao Lynx e determina que isso foi obra do Braustin. O Lynx confirma isso ao explicar que o Braustin lhe disse para correr por uma encosta tão íngreme que era basicamente um penhasco. O Lynx tem certeza de que não estaria vivo se não fosse pela Reanette, e ela explica que o Braustin tirou a vida do Rick mais do que qualquer um que o treinou. O Lynx fica tão aterrorizado com essa declaração que finge não ter ouvido, e o Braustin chega para continuar seu treinamento. Depois, o Lynx fica aliviado por ainda estar vivo, e ele diz ao Rick que o Braustin só deveria ter dado um treinamento leve a ele. O Rick avisa o Lynx que ele não pode acreditar em nenhum deles quando falam sobre treinamento fácil, mas o Braustin chega para apontar que ele pode simplesmente trazer as pessoas de volta à vida se o treinamento as eliminar. O Rick o lembra o quão frágeis são as vidas, mas o Alistair Red está cansado de tanta conversa e só quer brincar de novo. Enquanto os rapazes esperam jantar, o Lynx se pergunta o quão perto o Rick chegou da Reanette. O Rick explica que o relacionamento deles não é assim, especialmente porque ele é muito velho. O Lynx o choca, porém, quando ele explica que ele e sua esposa têm 20 anos de diferença de idade. Ele dá ao Rick algumas palavras de encorajamento ao explicar que tudo o que importa é como eles se sentem um pelo outro. Naquela noite, todos desfrutam do banquete que a Reanette fez, e todos a elogiam. A Reanette vai buscar um vinho, então o Link diz ao Rick que esta é a hora perfeita para ir ajudá-la para que eles possam se aproximar. O Rick corre para ajudar a Reanette, e o Lynx pede para saber mais sobre a habilidade inata do Rick. O Braustin revela que a habilidade do Rick é um tipo que é ativado por certas condições. Isso significa que o Rick não é capaz de ativá-la sozinho. No entanto, graças ao treinamento, o Rick agora está no patamar de S-Rank mesmo sem sua habilidade ou armas. A habilidade do Rick se chama Alma Imprudente, e se ela fosse ativada, ele superaria a todos, até mesmo os outros membros do Punho de Orichalco. O Braustin tem uma pergunta para o Lynx também porque ele trabalha no Central. Ele gostaria de saber sobre as pedras mágicas conhecidas como as 6 Joias. Elas são as das lendas de Yamato, e o Rick explica que o objetivo deles é derrotar o Kaiser Elcipient. As 6 joias são pedras mágicas que abrem a porta para o lugar onde o Kaiser Elcipiet dorme. As 6 joias são ativadas a cada 200 anos, e elas deveriam estar emitindo uma quantidade imensa de magia neste exato momento, pois atingiram essa parte do ciclo. O Link sempre questionou se as histórias eram reais, mas ouvi-los falar assim o deixa confiante. Ele não tem informações sobre as pedras no momento, mas promete verificar o departamento confidencial para ver se consegue encontrar algo. Nesse exato momento, o Rick pergunta se o Link tem algum outro bom conselho. Ele tentou ajudar a Reonette como o Link disse, mas ela é ótima em tudo e não precisou de muita ajuda. No dia seguinte, uma nova aventureira se pergunta por que ela tem que limpar a guilda quando tem a habilidade de derrotar monstros. Ela vê o Braustin pedindo para aceitar um certo trabalho, mas ele é negado. O Braustin não consegue entender por quê, pois o nível de perigo do trabalho é apenas 82, e eles podem lidar com isso facilmente. A aventureira acha esse grupo bem estranho, e pensa em como nunca viu o mestre da guilda ser tão deferente com aventureiros antes. Rick usa suas habilidades de recepcionista para ver que eles podem aceitar esse trabalho, desde que tenham 2 arranques e um grupo de 4 pessoas. Braustin pergunta se podem ter ajuda para achar uma 4ª pessoa, e o mestre da guilda concorda. Ele lembra a garota chamada Ray que ela queria ir em uma missão com um nível de perigo maior, mas ela hesita um pouco em se juntar ao grupo estranho. O mestre da guilda garante que eles são ótimos aventureiros, mas tudo que ela vê é um orc falante, uma garotinha e um velho. Ray realmente quer fazer uma missão, então ela decide de bom grado emprestar sua força a eles. Na missão, o grupo deixa claro que está procurando uma pedra mágica. Lynx disse que ela deveria estar nesta área, e Ray se pergunta se vale muito dinheiro. A pedra é bem valiosa, mas é perigoso manuseá-la sem os devidos cuidados, e ela é capaz de atrair monstros. Ray não se preocupa, pois está confiante de que pode lidar com qualquer monstro. Ela está apenas no rank F agora, mas tem certeza de que estará no rank A em pouco tempo. Rick revela que acabou de alcançar o rank E, e Ray percebe que ele é um velho atrasado, como ela pensava. Reanette está de volta em casa, então espera que os outros estejam bem. Misette a lembra que Braustin está com eles, então eles devem ficar bem. O pequeno esquisitão então usa seus gadgets para tentar dar uma espiada nas delicadezas de Reanette. Reunite o impede e destrói sua máquina. De volta com Rick,
Braustin determina que eles estão chegando ao covil que procuram. Rey fica aterrorizada ao ver um Wyvern e chocada que eles estão procurando um covil de Wyvern. Ela avisa Brawlson para não chegar muito perto da besta sem um plano primeiro, mas Brawlson simplesmente não parece preocupado. Ele manda o monstro feroz se mover enquanto manda voando pela floresta, e diz a Rey que o plano é apenas derrubar quaisquer monstros que ele vir. Rey teme que seu ataque apenas cause o aparecimento de mais Wyverns, mas é exatamente isso que Braustin quer. Braustin diz a Ricky para levar Rey para uma área segura para que ela não vire cinzas, e ela fica horrorizada ao ouvir o quão em perigo ela está. Rick a leva para um campo aberto e a lembra que ela deveria ser forte. Nesse exato momento, um Wyvern é jogado bem perto deles, e vemos Alyssa Red e Boston darem conta rápida de um bando de Wyverns. Rey fica chocada com o quão longe eles estão jogando o Wyvern, e ela se assusta quando um gigante vermelho aparece diante dela. Até um Arranque teria dificuldade contra um desses, então ela acha que eles deveriam fugir. Rick concorda que eles deveriam fugir, mas há algo que ele quer verificar. Ele se recusa a recuar, mesmo que as chances estejam contra eles, então Rey decide que lutará ao lado dele. Rick pode ver o quão determinada ela está, então ele permite que ela o apoie. Rey começa a preparar um feitiço para proteger Rick, mas ela fica completamente chocada quando Rick destrói completamente a besta. Rick comemora, pois isso confirma que ele realmente é forte. No dia seguinte, Rey está exausta, e o mestre da guilda explica que nada de bom acontece quando o punho de Auricalcum aparece. Uma olhada no dia anterior mostra Rey se perguntando o que eles iam fazer com o cadáver do Wyvern. A resposta deles foi bem surpreendente, pois Rick explicou que Rianette ia cozinhá-lo para o jantar. Ela não acredita que alguém comeria um Wyvern, então o mestre da guilda explica que dizem que os membros do punho de Orichalcum são os mais fortes do continente. Ele espera que a experiência dela com eles a tenha feito perceber que ela não deveria ir em missões perigosas, mas na verdade apenas a motivou a treinar mais. De volta com nosso grupo, vemos que eles obtiveram com sucesso uma das 6 joias chamada a Flor Escarlate. Ela tem uma quantidade incrível de magia nela e deve ajudá-los a encontrar as outras joias. Alicete quer ser quem a ativa, mas todos decidem contra isso porque ela simplesmente a explodiria como faz com tudo. Mizete é quem o faz e um mapa de uma grande cidade aparece. A cidade se chama Heractopia e o combate floresce naquele país. Eles também são famosos por seu coliseu. Em seguida, temos um vislumbre de uma luta acontecendo neste coliseu enquanto a garota é anunciada como vencedora. Em seguida, aprendemos que há 400 anos o rei Alexandre construiu o coliseu. O rei realizava competições de luta, e o próprio Alexandre lutava sem armas, mas com seu próprio corpo. Ele reinou como campeão invicto de 10.000 lutas, então pessoas de todo o mundo vinham para assisti-lo ou lutar contra ele. Este pequeno reino cresceu exponencialmente, e agora é conhecido como o Reino de Heractopia. Rick e os outros chegam a este reino e olham para uma estátua de Alexandre, conhecido como o Rei dos Punhos. Lutar por entretenimento é um grande negócio aqui, então ser um lutador é uma ocupação popular. Esses lutadores profissionais são chamados de pugilistas. Braustin gostaria de ter treinado com o rei Alexandre pelo menos uma vez enquanto ele estava vivo, mas Rick teme que eles teriam destruído o reino. Nosso grupo tenta obter informações sobre as 6 joias, mas as pessoas estão aterrorizadas com o gigante Braustin. Nesse exato momento, eles notam um cara careca incomodando uma garota. Braustin decide pedir informações a eles, mas o esquisitão diz que não se intimida com orcs porque é um pugilista. Braustin diz diretamente a esse cara que ele não parece muito forte, então o esquisitão o desafia para um encontro em um beco. Braustin aceita a oferta do cara e o destrói facilmente. O nome do cara é Gold e o nome da garota é Milícia, e eles se oferecem para responder a quaisquer perguntas. Rick mostra a eles a Flor Escarlate e explica que deveria haver outra gema como essa neste reino. Eles ficam maravilhados com a magia emanada desta pedra, e nosso grupo fica chocado quando eles dizem que já viram algo parecido antes. Eles não se lembram onde, então Rick implora para que agradeçam a Carter. Nesse exato momento, eles são interrompidos pelo desfile de anúncio do torneio do Rei dos Punhos. É um torneio de luta para determinar o campeão pugilista. Ele acontecerá em 2 meses, e atrai mais de 500.000 espectadores todos os anos. Um cara chamado Kevin é um campeão 5 vezes que ganhou os últimos 3 torneios seguidos. Esse cara é incrivelmente popular, e todos ficam chocados quando percebem que a joia que o grupo Stonar procura está ligada ao cinturão de campeão que Kevin está usando. Kevin agradece aos seus apoiadores por incentivá-lo, e explica a um treinador que é seu trabalho como pugilista criar empolgação para o torneio. O treinador percebe que Erwin ainda vive bem, mas Erwin diz que ficará feliz se encontrar um oponente digno. Nesse exato momento, Rick entra na academia e explica que eles são aventureiros procurando por uma certa joia. Braustin quer ir direto ao ponto, e Erwin fica chocado com sua aparência. Rick diz que eles precisam seguir o procedimento adequado ao falar com um estranho, mas Braustin diz que ele não é desse tipo. Braustin diz a Erwin para lhe dar o cinturão e Rick tem que esclarecer explicando que eles não são ladrões.
Braustin explica que a joia no cinturão pertencia ao grupo deles. Ele diz que devolverão o cinturão e lhe darão uma joia equivalente em troca. O treinador planeja expulsá-los, mas Irwin o impede. Ele explica que tem um bom faro e pode dizer que eles não estão mentindo. Embora Irwin acredite neles, ele não pode permitir que levem o cinturão. O cinturão é o orgulho do povo de Heractopia, e a única maneira de eles conseguirem o cinturão é estando no topo do torneio do Rei dos Punhos. Braustin surpreendentemente concorda com ele, e nosso grupo sai. O treinador se pergunta por que Irwin simplesmente os deixou ir, pois ele queria deixar seus lutadores novatos espancá-los. Irwin explica que todos teriam perdido suas vidas se tivessem tentado lutar contra Rick e seu grupo. O treinador fica chocado porque não tinha ideia de que eles eram tão fortes. Irwin percebeu que, embora a empregada parecesse muito calma, ela tem habilidades incríveis. Rick também parecia comum, mas Irwin podia sentir que ele treinou seu corpo a um grau extraordinário. Rick não admite a aura de um potência, então Irwin considera sua força total desconhecida. Quanto ao York, Irwin está animado porque ele é o verdadeiro negócio. Perto dali, Brosson explica que o novo plano é se tornar pugilistas para que possam vencer o torneio do Rei dos Punhos. Para entrar no torneio, eles primeiro terão que passar por algumas preliminares em qualquer lado leste ou oeste do reino, e então vencer aqueles que se qualificaram. Braustin decide entrar pela Liga Leste e instrui Rick a entrar pelo Oeste. Rick se pergunta se Braustin ficará bem sozinho, então Braustin explica que já providenciou um guia. Esse guia acaba sendo Gold. Depois disso, Rionete explica que Rick deve passar por um teste para se tornar um pugilista antes de qualquer coisa. Toneladas de pessoas de todo o mundo fazem esse teste na esperança de obter glória, e Rick diz que parece divertido. O primeiro teste é uma batalha simulada física, e os oponentes são selecionados aleatoriamente. O oponente de Rick é um novato promissor que venceu todas as suas lutas nas preliminares do torneio. Ganhar ou perder não é importante, pois os participantes ainda podem passar, desde que atendam a um certo padrão. Nesse exato momento, Rick fica chocado ao reconhecer a voz de sua oponente, e ela acaba sendo Angélica. Angélica faz sua grande entrada, mas fica horrorizada ao ver Rick. A pequena plateia incentiva, e eles preveem que ela destruirá Rick rapidamente. Rick teme que Raster esteja lá também, mas Angélica explica que veio sozinha. Angélica pensa em quão ruins as coisas estão para ela, já que sua oponente é o velho que derrotou seu irmão Ahenk. Mesmo que ganhar não importe agora, Angélica se recusa a sofrer derrota em uma batalha simulada. Rick ainda não parece muito forte para ela, mas ela não planeja baixar a guarda como da última vez. O teste começa e Angélica promete ir com tudo desde o início desta vez. Ela diz o nome de seu poderoso ataque, mas instantaneamente cai no chão. Angélica pensa que apenas perdeu o equilíbrio, mas cai novamente. Rick fica sobre ela e se pergunta o que ela pensa dessa nova habilidade que ele aprendeu nos últimos meses. Angélica fica chocada ao ouvir que ele a derrubou. E ele explica que essa habilidade se chama os 8 segredos de ir com calma. O primeiro segredo é varrer continuamente as pernas de seu oponente para desmoralizá-lo. Angélica fica horrorizada porque isso significa que Rick tem varrido as pernas dela tão rápido que nem um cavaleiro de segunda classe consegue ver. Ela não acredita que tal habilidade possa existir, mas é totalmente possível quando se trata de Rick. Angélica cria alguma distância entre eles, mas Rick mais uma vez a derruba. Rick continua fazendo isso, mas Angélica diz que isso não é o suficiente para fazê-la desistir. Rick então decide lutar a sério, então a blefe de Angélica é exposta, e ela se rende. Rick é um pugilista agora, então ele vai para as preliminares. No entanto, nesse exato momento, Angélica o para perguntar quantas vezes ele planeja humilhá-la. Rick não quer que ela chore, então ele se oferece para levá-la para comer algo. Os pais de Malícia são donos do restaurante, então ela diz a ele para relaxar e aproveitar alguns mimos. Angélica fica chocada ao ouvir que Rick planeja vencer o torneio do Rei dos Punhos, pois soa como um sonho louco. Angélica se tornou pugilista há 4 meses, e ela planeja entrar no torneio também. Angélica pensou que Rick tentaria vencer o torneio no próximo ano, então ela fica chocada que ele quer vencer o torneio deste ano. Ela admite que o poder de Rick desafia os limites da lógica, mas tem certeza de que não será possível para ele vencer. Angélica explica que o caminho para o torneio do Rei dos Punhos é longo. Primeiro de tudo, apenas aqueles que vencem 40 lutas ao longo de meio ano de preliminares ganham o direito de participar da competição da liga. Rick acha que tudo o que ele tem que fazer é vencer um monte, mas não é tão simples. As lutas são extremamente brutais, então, no máximo, as pessoas lutam 10 lutas por mês. Resta apenas uma semana, e vencer 40 lutas em apenas uma semana é fisicamente impossível. Rick fica chocado ao ouvir isso porque pensou que 10 lutas por dia seriam fáceis, então ele pediu 40 lutas em 4 dias. Angélica fica horrorizada, e ela deseja que ele pare de quebrar as leis do bom senso. No dia seguinte, Rick vai para sua primeira luta preliminar. O oponente de Rick é alguém chamado Albert, mas ele é informado de que há rumores sobre Albert quebrando as regras usando uma arma.
Nenhuma evidência foi encontrada durante as revistas corporais, então Rick é apenas avisado para ter cuidado. Rick enfrenta esse cara e fica feliz em ver que ele não tem uma arma. No entanto, vemos que Albert tem uma pedra escondida que aumenta a força de seus ataques em 30 vezes. A luta começa e Albert usa seu casaco para obstruir a visão de Rick. Seu ataque é poderoso, e Albert declara sua vitória. É muito cedo, porém, pois a dor de seu braço quebrado eventualmente se manifesta. Rick vê a pedra de impacto e aponta que ela quebrará os ossos de quem a usar sem treino suficiente. Albert pensa que treinou, mas é tarde demais, pois Rick declara que é sua vez de atacar. Rick usa o segundo segredo de seus 8 segredos para ir com calma, uma habilidade que usa a onda de choque de um soco para abalar o cérebro do oponente e causar inconsciência. O objetivo dos seus 8 segredos é vencer lutas sem causar ferimentos graves aos oponentes, e todos ficam chocados ao testemunhar. Albert desmaiou, então Rick é declarado o vencedor. Um cara fica feliz em ver alguém tão poderoso e determina que o torneio deste ano será lendário. Em outro lugar, vemos um cara monstro assustador e ele é informado que é quase hora de trabalhar. Mais tarde, Angélica participa de sua própria luta e destrói completamente seu oponente. Rick a parabeniza por passar pelas preliminares, e ela se gaba de ter vencido 40 lutas seguidas. Ela também pretende vencer a Liga de Grupos, e Rick está ansioso para dar o seu melhor também. Angélica ainda não acredita que ele vai tentar fazer 40 lutas em 4 dias, pois cada local só cedia uma luta por dia. Isso significa que Rick terá que viajar uma longa distância entre as lutas preliminares, mas Angélica não acha que seja possível. Rick tem que chegar à Arena Green Hill em 10 minutos antes de sua próxima luta, mas Angélica fica irritada porque ele não estava ouvindo. Essa arena fica a 30 km de distância, e ele não conseguirá chegar a tempo nem mesmo em uma carruagem. Rick a chama de louca por sugerir que ele ande em uma carruagem lenta, pois prefere correr. Angélica diz que isso faz ainda menos sentido, mas Rick mostra que é muito mais rápido que uma carruagem. Angélica gostaria de assistir à luta de Rick, mas não há como ela chegar a tempo. Rehanet diz que pode fazer isso acontecer, então ela faz um parkour de ultra alta velocidade. No local vemos que Rick já terminou sua luta, mas Angélica não estava em condições de assistir. Rick venceu, mas ainda precisa trabalhar em seus 8 segredos para ir com calma, pois causou muito dano. Rick vai para o próximo local, então Angélica tenta evitar ser arrastada novamente, mas Reonete a leva embora de qualquer jeito. Os 3 então vão de arena em arena enquanto Rick destrói vários oponentes. Os 4 dias passam, e Angélica fica chocada porque Rick realmente conseguiu vencer as 40 lutas que precisava para as preliminares. A seguir são as lutas da Liga de Grupos, e Angélica fica aliviada por não estar no mesmo grupo que Rick. Angélica esperava vencer todo o torneio, mas agora percebe que será impossível com Rick por perto. Para piorar as coisas, Reyanet explica que o Broston Rank S também está participando. Angélica pensa que, não importa como as coisas pareçam, ela ainda não pode deixar um certo homem escapar impune. Reyanet se pergunta do que ela está falando, mas Angélica apenas muda de assunto. Ela pergunta onde Rick está, então Reyanet explica que ele está em sua corrida diária de 600 km. Angélica nem se surpreende mais com as loucuras que Rick faz, e ela se pergunta como Reyanet o atura. Ela está sempre com Rick, então Angélica sente pena dela, pois as pessoas provavelmente pensam que estão apaixonadas. Surpreendentemente, Reyanet não se importa, pois revela que tem um profundo carinho por Rick. Um cara se aproxima deles, então Angélica pensa que ele está tentando paquerá-las. Embaraçosamente para ela, o cara só precisa da ajuda delas com um trabalho porque não tem pessoal suficiente. Rick termina sua corrida e é recebido pelo presidente do Comitê de Gestão da Liga Ocidental. Seu nome é Snape, e ele está impressionado com Rick por ser o classificado mais rápido na história da Liga Preliminar. O Homem-Lagarto é informado que Angélica não está lá e Rick fica surpreso que ele a conheça. Snape é então quem se surpreende quando Rick percebe que ele é um pugilista aposentado e Rick explica que sabia que Snape era um lutador pelo aperto de mão deles. Snape revela que lutou pela última vez 20 anos atrás, quando ganhou uma pequena competição. O rugido da multidão era revigorante, mas ele se aposentou aos 23 anos. Aquela competição acabou sendo a primeira e última vez que ele ganhou algo. Snape não compete mais, mas sua empresa inscreveu alguém na competição deste ano. Ao sair, Snape diz a Rick para mandar um olá para Angélica para ele, mas também quer que ele a avise para não ficar muito animada. Depois, Malicia parece preocupada e revela que Snape é da empresa Dragonaut. Snape se faz parecer um cavalheiro, mas há rumores de que ele está conectado ao submundo. Ele é o principal patrocinador da competição deste ano, e os patrocinadores recebem uma vaga para um competidor no torneio. Jess e Rick ouvem alguns caras falando sobre os coelhos deste ano. Eles se derretem por uma novata e a chamam de garota elfa sombria. No dia seguinte, vemos os coelhos de que estão falando, pois Angélica e Reonete concordaram em ajudar o cara de antes. O trabalho dessas coelhinhas é gerar entusiasmo para o torneio e fazer apostas.
Reonete só concordou em fazer isso porque Angélica o fez. Angélica diz que não poderia recusar alguém pedindo ajuda com sangue no rosto. Um cara bêbado deixa todas as coelhinhas desconfortáveis, mas ele paga o preço por ser muito atrevido com Angélica. Angélica fica muito envergonhada quando Rick chega, e ela explica que está ajudando alguém. Rick fica maravilhado com o quão ótima Reanette está, e Angélica fica furiosa porque ele não reagiu da mesma forma a ela. Em outro lugar, o velho líder de ginásio lê sobre como Braustin conseguiu passar pelas preliminares em apenas 2 dias. O que é ainda mais incrível é que todas as suas lutas foram decididas por um único golpe de nocaute. Sua conquista está chamando toda a atenção, mas Irwin também aponta que Rick conseguiu passar pela Liga Ocidental em apenas 4 dias. Erwin não está com medo nenhum, apenas animado para o torneio deste ano. Uma retrospectiva mostra quando o dono da academia conheceu Erwin pela primeira vez. O dono ficou chocado ao ver que Erwin tinha acabado de destruir um grupo de caras, e ele o chamou pelo apelido, que era o Lobo Faminto dos Becos. Erwin pediu ao velho para limpar a bagunça dele, mas o velho se recusou. Ele explicou que estava lá para observar Erwin e levá-lo de volta para Heractopia. Em Heractopia ele poderia obter o que quisesse lutando e vencendo. Isso não parecia muito interessante para Erwin, então o dono explicou que há muitos lutadores fortes lá. Isso soou como muito mais divertido para ele, então Erwin concordou em ir. Erwin tem a mesma expressão no rosto agora, e ele explica que não se sente tão animado há algum tempo. De volta com Rick, Angélica ainda está chateada porque Rick não a olhou de uma certa maneira. Rick muda de assunto e revela que Snape estava procurando por ela. Angélica fica claramente surpresa, mas nega conhecer alguém com esse nome. No dia seguinte, começa a competição da Liga de Grupos para decidir os participantes do torneio. Apenas um participante de cada grupo pode participar do torneio final, então será muito intenso. Angélica enfrenta uma garota chamada Helen, mas Rick percebe que Angélica não parece ser ela mesma. Angélica está muito tensa, mas ainda assim consegue vencer. Rick é o próximo, e ele usa um de seus 8 segredos para ir com calma para derrotar seu oponente. Reonete fica satisfeita em ver que Rick está melhorando em se conter, mas Angélica acha que ele é tão ridículo quanto sempre. Os dois então se revezam vencendo lutas até que restem apenas 4 lutas. Rick quer discutir táticas porque eles têm que vencer todas as lutas, mas Angélica diz que não precisa disso. Ela enfrenta seu próximo oponente, e Rick fica impressionado ao vê-la combinando suas técnicas físicas com magia. No entanto, Rick percebe que há algo perigoso em seu oponente. Esse cara quebra a magia dela e consegue desferir um soco devastador. Rick se preocupa que ela sofra ferimentos graves, e é anunciado que Angélica foi derrotada. Ela lutou duro para pressionar seu oponente, mas o cara chamado Taylor a destruiu com um único golpe. Angélica é curada, mas seu orgulho ainda está ferido. Rick diz que ela foi impaciente e teimosa lutando, mas isso a deixa ainda mais chateada. Rick continua tentando dizer a ela que ela poderia ter vencido se estivesse mais focada, então ele se pergunta se algo a está incomodando. Rick nem tem certeza se poderá fazer alguma coisa, mas quer tentar ajudá-la. Suas palavras gentis fazem Angélica ceder, e ela revela que Snape é seu noivo. Ela explica que 1 ano atrás seus pais faleceram em um acidente. Ela e seus irmãos assumiram as responsabilidades da casa, mas eram inexperientes e caíram em grandes dificuldades financeiras. Seu avô maligno interveio e fez um acordo com Snape. Snape prometeu fornecer a eles uma grande quantia em dinheiro, mas exigiu que ele pudesse se casar com Angélica. Rick tem uma reação seriamente atrasada à notícia, e Angélica fica furiosa com sua incapacidade de processar informações. Ela continua explicando que, ao tentar impedir o casamento deles, descobriu que Snape se tornou o principal patrocinador do torneio. Ela se prepara para revelar quais são as verdadeiras intenções de Snape, mas eles são interrompidos por alguma comoção. Eles descobrem que um cara dragão que Angélica tem horror está causando agitação, e ele está sendo confrontado pelo cara que derrotou Angélica facilmente antes. Taylor tenta impedir o homem dragão de machucar uma mulher, mas o dragão diz a ele que ele está ficando muito arrogante. Angélica fica chocada quando a besta derruba Taylor com um único golpe. Uma garçonete tenta acalmar o monstro, mas ele acaba incomodando ela também. Angélica pula para detê-lo, mas isso apenas enfurece o cara. Ele ataca Angélica, mas Rick choca a todos ao intervir e dizer ao cara para se acalmar. Nesse momento, Snape chega e para um dragão chamado Gith. Ele diz para ele guardar para o torneio, então Gith sai. Snape pede desculpas ao dono do bar e explica que Gith é seu irmão. Não há ninguém forte o suficiente para vencê-lo, então ele é problemático quando fica violento. Snape verifica Angélica e fica feliz em saber que ela não se machucou. Snape sai, então Angélica explica a conexão entre ela, Snape e o torneio. Snape prometeu dar à família dela uma quantia muito grande de dinheiro, mas sua investigação descobriu que a empresa de Snape não tem quase o suficiente para pagar. Isso a fez perceber que Snape pretende ganhar o dinheiro através do torneio. Rick usa seu cérebro para determinar que Snape vai usar a vaga de patrocinador para manipular o resultado do torneio, e Angélica confirma isso.
Por causa disso, Angélica decidiu vencer o torneio, para que Snape não pudesse cumprir sua parte do acordo, e o noivado seria cancelado. O problema é que Snape usou sua vaga de patrocinador em Gate, e ela sabe que não pode vencê-lo. Angélica fica chocada quando Rick se oferece para treiná-la, e ela começa a temer por sua própria vida. Rick diz que isso será mais rigoroso do que Angélica pode imaginar, mas ela diz para eles não segurarem. Angélica fica chocada quando Rick coloca pesos nela. Rick apenas diz a ela para lembrar sua magia de fortalecimento para não acabar morrendo. Mas Angélica gostaria que ele explicasse o treinamento para ela primeiro. Rick ignora seus apelos e apenas a arrasta enquanto corre. Angélica surta, pois não tem ideia do que está acontecendo, então Rick explica que ela pode acostumar seu corpo a movimentos rápidos sendo puxada por alguém mais rápido. Angélica tem uma aceleração muito boa, mas seu problema é que ela perde a estabilidade depois disso. Angélica implora para ele parar por um momento, mas Rick declara que a chave para melhoria rápida é aumentar o ritmo quando você acha que está no seu limite. Rick garante a ela que não será tão ruim, pois faltam apenas mais 6 horas. Quando acaba, Angélica não consegue acreditar que suas pernas ainda estão presas ao seu corpo, porque ela pensou que elas caíram há muito tempo. Rick passou por este mesmo treinamento exato, e ele até morreu 3 vezes no primeiro dia. Angélica se orgulha de ter sobrevivido, mas Rick revela que eles ainda têm treinamento da tarde pela frente após uma curta pausa para o almoço. Angélica implora para acabar, mas Rick parece ter audição seletiva, pois diz que eles se encontrarão novamente em 1 hora. Após mais 5 dias de treinamento, Angélica se convence de que não fugiu do treinamento, e apenas fez uma retirada tática para proteger sua saúde mental. Ela tem certeza de que Rick não a encontrará, mas ela está muito enganada. Rick a procurou por todo o país, mas Angélica fica chocada porque faz apenas 15 minutos que ela fugiu. Rick surpreendentemente entende por que ela fugiu, pois ele fez a mesma coisa durante seus 2 anos de treinamento. Ele fugiu dezenas de vezes, mas também morreu dezenas de milhares de vezes. Uma vez, Alicera até teve que dividir seu mana com Braustin para que ele pudesse reviver Rick mais 2000 vezes. Isso significou muito mais treinamento e mortes, então Rick teve que se acostumar com isso. Rick esteve à beira de desistir várias vezes, mas Brasson sempre lhe dava palavras de encorajamento. Ele disse para ele comparar o arrependimento que sentiria se desistisse versus seu sofrimento atual. O peso de desistir era sempre maior, então Rick continuou. Angélica então descreve todas as coisas que ela odeia em ser uma nobre. Por causa de todas essas coisas, ela decidiu contribuir para sua família como alguém que luta e não como uma dama nobre. É por isso que ela sonha em se tornar a primeira cavaleira de classe especial. Angélica também não quer sentir o peso do arrependimento, então ela está mais uma vez pronta para treinar. Angélica é mais adequada para usar uma espada, mas o torneio não permite armas. Por causa disso, Rick acha que seria melhor ensiná-la técnicas que transformam suas mãos em uma espada. Para fazer isso, Rick convidou Rhianette para se juntar ao treinamento deles. Um tempo depois, é hora da última luta entre os primeiros colocados do bloco C. Esta é a luta de Angélica, mas ela está rosnando como uma fera selvagem por algum motivo. A plateia sabe que o elegante estilo de luta de Angélica não funcionará contra esse oponente específico, mas há algo diferente nela. A luta começa e todos ficam chocados ao vê-la atacar como uma bruta, e ela vence instantaneamente. Rick fica satisfeito com os resultados do treinamento, mas Angélica parece estar em algum tipo de transe. Depois a Sra. E retorna após seguir uma pista sobre uma das outras esferas. Infelizmente não levou a nada. Mazette então tenta se aproximar da garçonete, mas ele apenas é rejeitado. Naquela noite, Brasson explica a Mazette que eles conseguirão outra esfera se vencerem o torneio. Alicerath também quer participar do torneio, mas Rick teme que ela destrua o lugar inteiro se o fizer. Rick explica que está treinando Angélica, mas ela fica decepcionada porque não há tempo suficiente para ela treinar mais. Todos a encorajam e apontam que até um pouco de treinamento ajudará drasticamente. Alicette não tem ideia do que eles estão falando, mas ainda assim ela diz a todos para darem o seu melhor. Depois que todos dão suas palavras de encorajamento, Angélica está pronta para dar tudo de si. No dia seguinte, o torneio do Rei do Punho começa. As primeiras lutas são anunciadas, e vemos contra quem Rick, Angélica e Guiz estão lutando. Rick fica feliz por não ter que enfrentar Braustin, porque se tivesse, ele simplesmente desistiria. O oponente de Braustin é um cara com cara de peixe, e o amigo careca de Braustin o incentiva. Kelvin também tá lá, mas alguém na plateia está preocupado com sua condição. Ciclopes não está preocupado, pois tem certeza de que Kelvin vencerá, não importa em que condição ele esteja. A plateia começa a fazer apostas sobre quem vencerá, mas Angélica notou algo. Guice foi colocado no chaveamento em um lugar onde ele não terá que enfrentar Boston ou Kelvin até a final. A manipulação de lutas já começou, pois Guice poderá evitar oponentes difíceis.
Fica claro para Angélica que eles farão Gizzy parecer super forte para a multidão, e quando as chances contra ele forem altas, Snape apostará em seu oponente. Gizzy então jogará a luta e perderá, para que Snape possa obter uma grande fortuna. Angélica o encontrará na segunda rodada, então ela está determinada a arruinar o plano deles. Um pouco depois, Coven diz que está feliz em ver Braustin e Rick no torneio. Braustin lembra que eles estão lá pelo cinturão, e todos esperam ansiosamente para se enfrentarem. Ciclopes aponta que Kelvin tem o olhar de um desafiante agora, e ele fica feliz porque isso lembra de como Kelvin parecia muito tempo atrás. Ele está falando sobre quando ele trouxe Kelvin para sua academia pela primeira vez, e Ciclope se gabou de ter um lutador de sua academia chegando ao top 4 no torneio. Kelvin teve permissão para lutar contra esse cara, e ele se perguntou se também tinha permissão para tirar a vida dele. Isso, é claro, vai contra as regras, assim como usar uma arma, mas essas são as únicas regras. Kelvin disse confiantemente ao cara para não ficar chateado depois de perder, mas Kelvin acabou sendo o que ficou no chão. Kelvin perdeu, mas seu potencial extremamente alto era óbvio, mesmo que ele nunca tivesse sido treinado antes. Kelvin mudou após sua primeira derrota, pois treinou mais para poder alcançar a vitória. Ele começou a esperar ansiosamente por perder para oponentes ainda mais fortes, pois então ele apenas treinaria ainda mais. Esta era a vida que Kelvin sempre quis, e seu treinamento interminável levou a chocar o mundo. Kelvin acabou dizimando o campeão em seu primeiro torneio. Faz 6 anos desde então, mas Ciclopes fica feliz em ver o espírito de Kelvin queimando mais uma vez. Logo a primeira luta do torneio começa, mas o oponente de Gizzy não consegue fazer nada contra ele. O oponente exige que ele leve a luta a sério, mas Gizzy choca a todos com a quantidade de poder que ele pode gerar com um único golpe. O oponente não desiste e lança uma barragem de ataques em uma velocidade insana, mas Gizzy fica apenas mais irritado. Gizzy ataca novamente, mas ele acidentalmente acerta o cara e o nocauteia. Ele é anunciado como vencedor, e todos se perguntam se já houve um lutador patrocinado tão forte. É claro que ele é muito forte, mas Rick acha algo estranho. Mesmo com todo o poder e resistência de Gizzy, seus movimentos são de um completo amador. Infelizmente, Gizzy ainda venceu facilmente, e ele deixou uma grande impressão na multidão. O torneio continua, e nossos heróis vencem todas as suas lutas. A última luta da primeira rodada é de Kelvin, e nossos heróis estão ansiosos para finalmente ver o que ele pode fazer. Kelvin ataca com uma velocidade incrível, e Rick diz que é como se ele soubesse exatamente o que seu oponente ia fazer. Braustin explica o quão louco Kelvin realmente é, pois ele é capaz de sentir mudanças em sinais elétricos e adrenalina, entre outras coisas apenas cheirando-as. Eles concordam que ele é um lutador incrível, mas a multidão fica chocada quando Kelvin é derrubado no chão. Rick é então quem fica chocado quando os outros explicam que Kelvin se deixou ser atingido. A multidão torce por Kelvin, então ele se levanta e rapidamente nocauteia seu oponente. Kelvin é anunciado como vencedor, mas seus amigos acham que ele brinca demais. A segunda rodada começa no dia seguinte, e Snape chega para sentar-se ao lado de Rick. Snape se apresenta aos outros, mas Alicharete se pergunta por que o lagarto está agindo como um cara legal. Rick se pergunta por que ele não está sentado nos assentos VIP, então Snape explica que esta próxima luta é incrivelmente importante. É uma luta entre seu irmão e sua noiva, então ele precisa vê-la de perto. Nos corredores, Gizzy pensa em como bebeu demais na noite anterior, e ele encontra Angélica. Gizzy precisa ser lembrado de quem ela é, e ele explica que Snape disse para ele não danificar o rosto dela para que ela fique bonita em seu casamento. Angélica está ansiosa para mostrar a ele os resultados de seu trabalho árduo, mas Gizzy a provoca e diz que nenhum treinamento poderia compensar a diferença em seu poder. Angélica garante que ele também treinou duro por causa de seu físico, mas Gizzy diz que ele não faz nenhum treinamento. Ele apenas vive sua vida normal e seu corpo acabou assim. Gizzy se autodenomina um talento nato e ele recomenda que Angélica apenas fique parada durante a luta deles. Assim, ele pode ter certeza de que não vai socá-la na barriga para que ela ainda possa ter filhos de Snape. Isso, é claro, enfurece Angélica, então ela jura destruí-lo. A luta deles começa enquanto a multidão enlouquece, mas Angélica fica chocada quando seu primeiro ataque não faz nada a Gizzy. Ela consegue desviar do ataque dele, mas mais uma vez seu ataque não faz nada a Gizzy, apesar de acertá-lo diretamente. Angélica sabia que não conseguiria machucar Gizzy com seus ataques básicos, então ela faz algo que surpreende Snape lá nas arquibancadas. Ela removeu sua magia de fortalecimento, então Gizzy se pergunta o que ela está planejando fazer. Rei-Anete a incentiva, e Angélica usa a inversão de reflexo mono. Gizzy diz a ela para apenas desistir, mas ela usa seu novo ataque de cortador de linha, e ela consegue cortar Gizzy. Todos a incentivam, e Angélica se pergunta quem Gizzy estava chamando de peixe pequeno. Snape fica chocado porque nem a espada mais afiada conseguiria arranhar a pele de Gizzy. Rick e Rei-Anete sabem melhor, pois foi isso que eles ensinaram a Angélica. Um flashback mostra quando Rei-Anete demonstrou a técnica para Angélica. Chama-se corte de linha.
Mas Angélica achou que Rick era um psicopata por querer que ela aprendesse. Rhanet explicou que não é impossível, já que Rick conseguiu aprender. Rick nunca conseguiu ser tão preciso quanto Rhanet, então Rhanet explicou que Angélica só precisa sentir o vento quando ela balança o braço. Angélica teve dificuldade em entender, mas ela praticou mais do que nunca. Ela eventualmente aprendeu a incorporar suas outras habilidades e reimaginou a técnica em seu próprio estilo. É uma técnica que libera energia mágica armazenada dentro do corpo em um surto curto e poderoso. Isso causa um grande desgaste no corpo, mas o treinamento infernal que eles a submeteram faz parecer nada para ela. A habilidade de pés bruxuleantes de Angélica permite que ela use a técnica de uma maneira que apenas ela é capaz. Giff fica irritado quando ela o usa novamente e ele quase a corta ao meio. Snape se diverte enquanto os dois continuam a lutar, mas Giff está cansado de se conter. Ele manda Angélica voando contra uma parede e diz a Snape que não consegue resistir a fazer o que quiser com uma oponente tão animada. Angélica se recusa a desistir, mas Gates já viu sua habilidade de bruxulear várias vezes, e ele agora pode igualar sua velocidade. Ele realmente acerta com força desta vez e a provoca por ser lixo medíocre. Rick fica preocupado com Angélica, mas Snape fica feliz por ele finalmente perceber que a força de Gates é incomensurável. Snape conheceu seu irmão adotivo pela primeira vez quando Gates tinha 8 anos, e ele espancava Snape tão mal que ele nem conseguia ficar de pé. Acontece que Gafe é a pessoa que fez Snape se aposentar das lutas. Gafe é um prodígio perfeito, nascido com todos os talentos necessários para o combate. Ele é um verdadeiro monstro. Keith também é um verdadeiro idiota porque ele continua a provocar Angélica. Ele diz que ela é lixo sem valor e que isso nunca mudará, não importa o quanto ela treine. Ele também acrescenta insultando seus pais. Snape sabe que Angélica pensa que ele está tentando manipular a luta e fazer Keith perder, mas Keith é incrivelmente forte e não há necessidade disso. Em vez disso, Snape fez o oposto. As chances de um competidor de vaga de patrocinador vencer são extremamente baixas. Todos apostaram contra Giff, então Snape pegou essas chances e fez uma grande aposta em Giff para vencer. A multidão então assiste horrorizada enquanto Giff começa a realmente espancar Angélica. É uma surra cruel, e Rick determina que Angélica atingiu seu limite. Angélica está confiante de que Giff não conseguirá vencê-la, mas Giff está determinado a vê-la quebrar. Ele quer fazê-la perceber que um pedaço de lixo nunca será capaz de treinar o suficiente para vencer um prodígio como ele. Angélica não quer se arrepender de nada, como ela conversou com Rick e ela tenta um último soco. Isso não funciona muito bem, pois apenas faz Keith querer eliminá-la ainda mais. Rick tenta interromper a luta, mas é tarde demais, pois Keith inicia seu ataque final. Felizmente para Angélica, algo faz Keith errar. Sua vida é poupada, mas Keith é anunciado como vencedor. Keith vê que foi Rick quem jogou seu sapato, mas Rick está obviamente furioso. Angélica é levada embora, e Rick se encontra com Giff em um corredor. Keith está bastante chateado com a interferência, mas ele fica surpreso quando Rick evita seu ataque. Rick calmamente explica que não há necessidade de se apressar porque ele quer derrotar Keith na frente de toda a multidão. Keith está furioso, mas sente o mesmo. Rick vence a próxima luta, mas Angélica ainda está mal. Rick pensa em como ela treinou duro e não consegue deixar de sentir pena dela. Braustin derrota o oponente com um golpe como Rick fez e Kelvin mostra seu poder. Restam apenas 4 competidores e as semifinais serão no dia seguinte. Rick termina o treino e descobre que Angélica se recuperou. Ele acha que Braustin a curou, mas avisa que danos internos ainda podem existir. Algo a incomoda muito, mas Rick nem percebe, então ela explica o que está errado. Rick a treinou sem nada em troca, mas ela falhou. Ela pede desculpas por perder o tempo dele e explica que só queria provar que podia se virar sozinha. Angélica se convence de que casar com Snape não será tão ruim, mas Rick a tira desse devaneio. Ele diz que é ele quem deveria pedir desculpas por não ter percebido a força de Geek a tempo. Rick apenas diz para ela assistir atentamente à próxima luta para ver o que está além do treinamento que ela passou. As semifinais começam e Rick vai enfrentar Giff. Rick se surpreende ao saber que Giff quer se desculpar com Angélica, mas descobre que ele só sente muito por não ter tirado a vida dela. Agora ela tem que suportar viver atormentada pela falta de habilidade. A luta começa, Giff começa a provocar Rick, mas Rick acaba esmagando o rosto dele. Rick colocou o prodígio de joelhos, então ele diz a Giff para parar de parecer tão patético. Giff acha que ele está confiante demais, mas Rick o abala de novo. Angélica fica chocada ao ver os ataques de Rick funcionando no corpo de ferro de Giff, mas Rick mal usou sua força. Rick está apenas usando ataques controlados. A força do golpe não atinge o exterior do corpo, ela penetra. Não importa quão forte seja o corpo de Giff, se Rick atacar no momento certo, ele causará grandes danos. Rick dá a Gito uma chance de desistir, mas Gito usa magia de fortalecimento. É específica para dragões e torna a luta mais intensa. Gasta muita energia mágica, mas isso não é problema para Git. Snape explica que Giff nunca treinou sua capacidade mágica, ele nasceu com muita.
Rick é o oposto, então Giff diz para ele culpar os pais. O próximo ataque de Rick é parado pelo corpo de ferro de Giff, e Angélica fica chocada ao ver que o lagarto aprendeu a técnica que ela usava. A multidão ficou em silêncio, então Giff assume que todos ficaram entediados. Braust, no entanto, vê de outra forma. Ele explica que Rick não se importa com a audiência, ele só se importa com o que Angélica pensa dele. Rick bloqueia outro ataque e fica satisfeito ao ver que Gate finalmente mostra sinais de fadiga. Gate fica chocado porque, não importa o quanto ele ataque, Rick não sangra. Isso porque Rick está usando uma técnica especial. Ela permite que ele disperse os ataques dentro do corpo, então ele mal sofreu danos. Keith se sente insultado porque Rick está claramente se segurando. Rick explica que ele restringiu suas habilidades físicas para igualar os níveis de Angélica, porque vencer esta luta não é a única coisa importante. Ele também quer mostrar a Angélica seu próprio potencial. Rick transformou essa luta em uma espécie de revanche virtual entre Giff e Angélica. Isso, claro, enfurece Giff, mas Rick diz a ele para se acalmar e pensar no próximo ataque. Giff endurece o corpo para o próximo ataque, mas Rick apenas estilhaça sua armadura. Rick explica que Keith nunca se esforçou o suficiente em nada, então ficar cansado é novidade para ele. Snape se recusa a acreditar que Rick supera Giff em poder, mas a equipe de Rick aponta que Rick mal tem habilidade. Rick começou a treinar depois que o tempo para treinar suas reservas de magia passou, então tecnicamente ele é menos que a média. Snape não consegue entender como ele consegue superar um prodígio como Giff, mas Angélica percebe o porquê. Rick diz a Giff que ele não está acostumado a ficar cansado, então ele não consegue mais manter a precisão ao atacar. Aqueles que trabalham duro continuam a se esforçar mesmo através da fadiga. Eles continuam se movendo até não poderem mais. A força que uma pessoa tem depois de se esgotar é a verdadeira força dessa pessoa. O lagarto com morte cerebral tenta continuar atacando, mas é inútil. Rick diz que verdadeiros prodígios aprimoram suas habilidades com muito esforço, e ele viu isso acontecer com seus amigos. Keith sempre pensou que era a pessoa mais forte viva, mas na realidade ele só encontrava oponentes que podia vencer. Keith realmente perde o controle ao ouvir isso, então ele usa a maior das magias de fortalecimento de Dragonoid. Isso praticamente o transforma em um dragão, e Snape revela que Keith invocou o sangue antigo dos dragões. Rick é pego de surpresa por seu poder, e ele fica chocado quando seu próximo soco não faz nada com a besta. É como se Keith fosse feito de metal, e seus ataques são muito mais rápidos. Keith teve muita sorte de nascer com esse corpo poderoso, então Rick decide que não conseguirá vencer. Keith fica feliz que Rick voltou ao juízo, mas o que Rick realmente quis dizer foi que alguém no nível atual de Angélica não pode vencer um dragão. Isso não significa que Angélica deva desistir, porque ela só precisa continuar treinando para a próxima vez que precisar arriscar a vida. Rick então começa a adicionar alguns meses de treinamento aqui e ali, aumentando lentamente seu próprio poder. Ele libera 12 meses de treinamento e se torna rápido demais para ser visto. Angélica admite que ainda não está nesse nível, mas ela pode ver que Rick está usando sua técnica de pés trêmulos de forma muito avançada. Isso a faz perceber que essa será sua força se ela continuar o treinamento infernal por mais um ano. Rick assumiu o controle da luta, então ele dá mais uma lição. Ele explica que o trabalho duro comum não pode superar a diferença nas habilidades inatas. Requer a loucura de continuar a fazer esforços extraordinários. É verdade que Angélica perdeu depois de treinar até a morte por um mês inteiro. Então ele questiona se ela será capaz de se esforçar para fazer o mesmo treinamento infernal por um ano inteiro, se isso significar que ela pode vencer. Angélica se lembra do que Rick disse sobre a escala de arrependimento. Ela se inspira e declara que nasceu com uma balança que só se inclina em uma direção. Rick derruba Giff e ele se pergunta se o lagarto tem o que é preciso para superar essa luta atual. Infelizmente, Giff não aprendeu nada, então Rick decide que terá que acabar com a luta. Rick usa o corte de linha, mas ele não é tão preciso quanto Angélica. O ataque ainda consegue derrotar Yeth, mas Rick diz a ele que ele tem sorte de não estar enfrentando a Angélica que existirá em um ano. Angélica está confiante de que pode alcançar o nível que Rick lhe mostrou em um ano, e Rick é declarado vencedor de sua luta. Snape está surpreendentemente calmo, e é porque ele está feliz em ver Giff ser negado. Gate destruiu sua vida como pugilista, então Snape não sente pena dele. Snape perdeu muito dinheiro apostando em Gate, e ele não poderá se casar com Angélica agora. Angélica o provoca por isso, mas ela se surpreende quando ele aceita a derrota nobremente. Finalmente é hora da segunda luta do torneio que terá Braustin contra Kelvin. Kelvin é tricampeão, mas Braustin venceu todos os oponentes que enfrentou com um único soco. Kelvin percebe instantaneamente o quão fera Braustin é porque ele está apenas parado ali, mas ele ainda não deixa uma única abertura. A luta começa. Kelvin começa com uma saraivada de socos, mas a multidão ofeca de espanto quando Braustin o empurra para trás.
Kelvin fica animado porque Braustin é a pessoa mais forte que ele já enfrentou, mas todos ficam horrorizados quando Gate retorna à arena. Seu sangue de dragão o deixou louco, então ele causa um alvoroço nas arquibancadas. O lagarto aterrorizante vai atacar Kelvin, mas Kelvin o para facilmente e o arremessa. A força de Keith está no nível de um rank A, mas Kelvin o destruiu tão facilmente. Isso faz nosso grupo se perguntar se ele entrou no reino de rank S. Kelvin fica desapontado ao saber que sua luta foi adiada para o dia seguinte, mas Braustin diz que sentiu incerteza em seus ataques. Mais tarde, todos vão comer e discutem que só precisam que Braustin ou Rick vençam para conseguir a joia depois. Rick não está lá porque foi correr seus 700 km, e Angelica nem se surpreende mais com sua loucura. Rick se afasta bastante da cidade e encontra Kelvin treinando. Rick acha que Kelvin deveria se preocupar mais em se esgotar antes de sua luta contra Boston, mas ele não se importa. Em vez disso, Calvin quer lutar contra Rick. Rick não tem escolha a não ser lutar, e ele choca Calvin com sua velocidade incrível. Rick fica impressionado ao ver Calvin desviar de seu soco, então ele se pergunta por que ele foi atingido uma vez durante o torneio. Rick sabe que Kelvin usa seu forte olfato durante as lutas, então ele se pergunta se seu nariz estava apenas congestionado. Kelvin reconhece a força de Rick, então ele decide contar sua história. Kelvin cresceu sempre ansioso por sua próxima luta, mas eventualmente não havia mais nada que ele pudesse chamar de luta. As coisas melhoraram quando ele chegou a Heractópia, mas Kelvin eventualmente começou a vencer todos lá também. Ele nocauteava pessoas em menos de 1 minuto e com um único soco. Kelvin ficou chateado porque as coisas começaram a ficar chatas de novo, mas ele pensou que não seria tão ruim porque pelo menos Nick Fury estava feliz. As lutas se tornaram sem sentido, então ficar mais forte era a única coisa que Kelvin esperava. Um dia, um cara disse a Fury que as pessoas estavam começando a ficar entediadas com o torneio porque Kelvin continuava vencendo com um soco. Esse cara avisou que a academia de Fury faliria se as pessoas parassem de se importar com lutas, então ele queria que Kelvin começasse a perder de propósito. Fury não poderia se importar menos com o que esse cara queria, e não havia como ele dizer a Kelvin para jogar uma luta. Kelvin não queria causar problemas para o cara que já estava com um olho faltando, então ele jogou uma luta para que todos pensassem que ele era vencível. A partir daí, Kevin misturou alguns dias de luta ruins com bons. Ele fez com que a multidão adorasse assistir às lutas, e ele ainda venceu 3 vezes seguidas. Kevin agora luta para que as lutas sejam emocionantes, e ele nunca luta a sério. Suas lutas atraem grandes multidões para a cidade e a Academia Furious prospera. Rick aparentemente nem estava ouvindo, e ele apenas avisa Kelvin para não subestimar Boston. No dia seguinte, a luta está marcada para acontecer, e o público é informado que magia de defesa foi lançada sobre a área de assentos. A luta começa da mesma forma que antes, mas desta vez Kelvin usa um novo movimento. Todos ficam chocados porque ele girou o braço em alta velocidade para aumentar a força de seu golpe. Foi o suficiente para afastar a mão de Braustin, mas Braustin quase elimina Calvin com seu contra-ataque. Calvin fica impressionado, mas Braustin não pode dizer o mesmo. Ele percebe que Calvin não está lutando a sério, mas Calvin se pergunta se Rick contou o segredo. Braustin está apenas fazendo suposições, mas Kelvin admite que se segura pelo bem da audiência. Kelvin reconhece que Braustin é o verdadeiro negócio, mas ele ainda não consegue lutar a sério. Se ele o fizer, todos perceberão que ele estava se segurando e jogando lutas. Kelvin está envergonhado, mas Braustin o elogia por colocar os outros antes de si mesmo. Braustin está desapontado por não poder lutar contra Kelvin com força total, mas não há o que fazer, então ele se prepara para usar a quantidade apropriada de força para esta situação. Ele diz que lutará apenas com 2 dedos e não se moverá 1 centímetro do local onde está parado. Seria hipócrita para Calvin dizer a ele para lutar a sério, então ele apenas aceita o desafio. Braustin o joga um pouco com apenas 2 dedos, e Kelvin percebe que ele também está tornando a luta interessante. Todos torcem por Kelvin, mas Mazette percebe que Braustin está fazendo algo inteligente. Kelvin pensa em como seria divertido lutar contra alguém como Braustin com força total, especialmente porque há muitos ataques que ele quer testar. Infelizmente, Calvin simplesmente não vai deixar ele estragar tudo. Nesse momento, Nick Fury grita com ele e revela que vê através de Calvin. Fury sabe que Kelvin está se segurando, mas diz que sempre foi seu sonho treinar o pugilista mais forte da história. Ele quer que Kelvin se torne o mais forte, mas Kelvin se pergunta se tudo bem mesmo. O velho não quer nada mais, então Kelvin decide lutar à vontade. Kelvin nunca esteve tão animado, e ele diz a Boston que não precisa mais fingir. Todos ficam chocados quando Boston para o ataque total de Kelvin, mas Kelvin aponta que Braustin teve que usar todos os 5 dedos para detê-lo. Kelvin se pergunta se foi um acidente, mas Braustin explica que está apenas usando a quantidade apropriada de força. Braustin continua bloqueando todos os ataques de Kelvin, mas Kelvin vê uma abertura. Kelvin acaba sendo arremessado, mas ele endurece o corpo para evitar o impacto. Os 2 lutadores estão se divertindo muito.
mas a multidão começou a perceber que Kelvin estava enganando a todos esse tempo todo. Não há como voltar atrás agora, então Kelvin está determinado a levar essa luta até o fim. Ele usa magia de composição natural de nível 5, mas Angélica aponta que pessoas como ele não deveriam ser boas com magia. Isso significa que ele deve ter se treinado até seus limites várias vezes. Rick fica incrivelmente impressionado, e ele determina que Kelvin deve estar no mesmo nível de Braustin. Todos ficam chocados, e Fury pensa em como ele nem sabia que Kelvin podia usar magia. Braustin bloqueia o ataque, mas Kelvin fecha a distância e prepara outro feitiço. Ele desvia do ataque de Braustin e consegue prender o grandalhão. Angélica não esperava menos de um campeão, mas Rick está preocupado com algo. Kelvin prepara seu próximo feitiço, mas os companheiros de equipe de Braustin não parecem preocupados. O mesmo não pode ser dito da multidão, pois eles ficam chocados quando Kelvin se prepara para usar magia de nível 8. Ele cria uma bola gigante de energia, e Rick fica horrorizado ao ver como as coisas estão ficando ruins. Angélica nunca viu Rick assim, e ele apenas diz que Kelvin é muito mais forte do que imaginava. O mais assustador, porém, é que isso significa que Braustin vai parar de se segurar. Braustin se liberta da armadilha e determina que Kelvin deve ser capaz de aguentar o ataque que ele está prestes a usar. A bola gigante de energia de Kelvin está ficando cada vez maior, mas todo o card fica chocado quando Braustin usa apenas força bruta para parar o ataque. Braustin reconhece a nova vontade de lutar de Kelvin, e todos ficam chocados quando ele dá um polegar para cima de um quarto. É uma tradição em batalhas de orcs, e significa que ambos os lutadores abandonarão evasões e defesa para simplesmente trocar golpes. Rick fica horrorizado ao ouvir isso porque significa que Braustin apenas atacará pelo resto da luta. Kelvin sente algo que nunca sentiu antes, e ele se pergunta se esse sentimento é o que chamam de terror. Braustin é tão rápido que o olfato de Kelvin é inútil contra ele, e ele é jogado para trás apenas pela onda de choque do soco de Braustin. Kelvin usa diferentes tipos de magia de nível 7, mas não adianta. Braustin continua avançando, e ele nem está piscando. Todos têm certeza de que Kelvin está sem energia depois de usar tantos feitiços, e Braustin acerta um soco. Angélica acha que foi um acerto direto, mas Rick explica que não foi. Kelvin usou vários movimentos para evitar ser destruído. Seus ossos e órgãos ainda estão bem estragados, mas qualquer outra pessoa teria morrido no Kelvin, considera desistir por um momento, mas ele sempre desejou um oponente como Braustin. Esta é a luta que ele procurou por toda a sua vida, então ele se diz com raiva para levantar. Kelvin está sem magia, mas ele se recusa a desistir, então ele declara que ainda tem sua força física. Kelvin desfere uma enxurrada de socos, mas Rick sabe que ele não vai durar muito depois de levar tanto dano. Kelvin eventualmente desmaia, e ele fica surpreso ao saber que caras fortes como Boston realmente existem. Nesse momento todos começam a torcer por Calvin. Kelvin fica tocado ao ouvi-los torcer mesmo depois de enganá-los por tanto tempo, então ele se levanta mais uma vez. A plateia enlouquece e Kelvin se prepara para dar um último soco. Ele está sem magia e força, mas diz que é hora de esculpir seu próprio espírito para combustível. Kelvin está coberto de chamas enquanto combina várias técnicas e desfere seu ataque. Todos assistem, absolutamente maravilhados com a grandiosa demonstração de poder, mas esse ataque incrível não faz nada a Braustin. Braustin o elogia pelo ataque impressionante e se pergunta se ele usou até a última gota de energia que tinha. Calvin só consegue rir ao perceber que não conseguiu mover Braustin, mas diz que essa luta foi a mais divertida que ele já teve em toda a sua vida. Kelvin conquistou o respeito de Braustin, e ele o demonstra dando um soco bem na cara dele. O velho Fury reconhece que Kelvin perdeu, mas ainda o considera o maior pugilista da história. Kelvin desmaia, fora de combate, mas a alegria que essa luta lhe trouxe o faz sorrir. Os amigos de Braustin torcem por sua vitória, e Rick o parabeniza por derrotar o campeão. Angélica acha que uma vitória tão avassaladora contra o campeão é incrível, mas Braustin diz que Kelvin foi muito impressionante. Rick fica feliz que eles com certeza conseguirão a joia agora, e tudo o que ele terá que fazer é se retirar. Braustin o interrompe, porém, e apenas diz que está ansioso pelo confronto deles. Rick percebe que está em grande perigo e perde um monte de cabelo devido ao estresse avassalador. Em outro lugar, Kelvin lê artigos sobre sua derrota e como ele estava enganando a todos. Kelvin se sente como vilão, mas Ciclope tem certeza de que tudo ficará bem. Ele está mais interessado no movimento final de Kelvin porque nunca soube que ele tinha um ataque tão poderoso em seu arsenal. Calvin explica que o movimento simplesmente veio a ele porque ele estava tão absorto no momento. Calvin se sente culpado por mentir para todos e ainda pior por perder. Fury sabe que ele estava apenas sendo atencioso, e o lembra que perder não é grande coisa porque ele pode simplesmente treinar duro e ficar mais forte novamente. Calvin se pergunta por que ele cuida tanto dele, então Ciclope explica que ele é como um filho para ele. Braustin interrompe e se oferece para tratar os ferimentos de Calvin. Calvin rejeita a oferta, porém, porque ele quer sentir uma dor que não sente há algum tempo.
Ele também percebe que Rick estava certo em avisá-lo sobre o quão forte Braustin é. Rick não está indo muito bem, pois se trancou em seu quarto. Angélica diz a ele para parar de agir como uma criança, mas Rick não quer morrer de novo. Snape veio para dar um incentivo, mas agora ele tem que tentar convencer Rick a sair do esconderijo. Ele explica que todos estão muito animados para assistir a final, porque esta é a primeira vez em muito tempo que eles terão um novo campeão. Snape gostaria muito que Rick participasse, mas Rick diz que sua vida é mais importante do que algum torneio. Snape muda sua estratégia e explica dramaticamente que muitas pessoas contam com ele para o sucesso do torneio. Toneladas de dinheiro foram apostadas também. Snape diz que não há o que fazer se Rick não quiser arriscar a vida, e ele determina que todos os outros terão que abandonar seus sonhos. Angelico lembra que ele pode simplesmente ser revivido, então morrer não deveria ser um grande problema. Isso é fácil para ela dizer, mas Rick diz que morrer é assustador. Angelico lembra que ele suportou anos de treinamento com Broston, então ele não deveria ter medo de lutar apenas uma partida contra ele. Rick diz que treinamento e luta são completamente diferentes, e Angélica simplesmente não entenderia. Angélica fica magoada com essas palavras, e ela percebe que estava errada sobre Rick o tempo todo. Nesse momento, Mazep se pergunta se Rick já pensou em como era estranho que Browson tivesse um plano de treinamento perfeito preparado no primeiro dia em que ele chegou. Rick pensou que eles estavam apenas prontos para treinar quaisquer aliados que encontrassem para que pudessem derrotar Kaiser Alcepia. Essa não foi a única razão, pois Mazet revela que Boston estava sempre esperando para treinar alguém com quem pudesse lutar em igualdade. Orcs têm uma cultura de luta, mas Braustin é tão forte que ele nunca teve uma luta justa. Ele se sentiu sozinho desde a infância, então seu sonho é um dia lutar em igualdade com alguém. Mized tem certeza de que Braustin esperava que sua luta com Rick realizasse seu sonho, então ele quer que Rick leve isso em consideração. Alissaret também oferece seus 2 centavos, e Rick pensa nisso. Ele tem uma lembrança de quando conheceu Braustin, e ele estava aterrorizado. Apenas pelo aperto de mão deles, Braustin pôde dizer que Rick não tinha experiência de luta, e ele tinha a menor capacidade mágica. Rick pensou que Braustin era igual a todas as pessoas que denunciaram seu sonho, e ele assumiu que ele lhe diria para desistir de se tornar um aventureiro. Rick ficou chocado porque não foi o caso, e Braustin apenas lhe disse que ele teria que treinar centenas de vezes mais do que alguém com talento. Rick não conseguia acreditar que ele o estava aceitando, e Braustin apenas se perguntou se ele estava pronto para suportar esse tipo de treinamento. Angélica está furiosa com o comportamento de Rick, e ela se pergunta se o treinamento de Braustin foi realmente tão aterrorizante. Mized explica que foi o inferno na Terra, e ele está surpreso que Rick não tenha enlouquecido durante isso. Como Rick conseguiu durar mais de 2 anos é um completo mistério. Angélica está incrédula porque Rick não tem habilidade, mas ele decidiu se submeter a um treinamento árduo aos 40 anos. Os outros revelam que Rick realmente tem uma habilidade inata, mas o requisito de ativação é complicado. Sua força não pode ser controlada, e isso causa um grande desgaste no corpo de Rick. Por causa disso, Braustin proibiu o uso dela. De volta à pousada, Rick se pergunta se ele é patético. Rihanna não acha, mas diz que gostaria de Rick ainda mais se ele lutasse pelo bem de Broston. O dia da partida final finalmente chega, e Snape está mais nervoso do que ninguém porque teme que Rick desista bem antes da luta. Rick está esperando por perto, e ele explica que superou seu medo. Ele determinou que tudo o que ele tem que fazer é usar tudo o que aprendeu contra Boston. Rick tenta agir super confiante, mas é óbvio que ele ainda está aterrorizado. Na arena, o locutor revela a longa lista de recompensas para o vencedor. Rick ainda está aterrorizado, então Rianette sussurra algo em seu ouvido. Ambos os lutadores entram em campo e Rick declara que dará tudo de si. Braustin aguarda ansiosamente e instrui Rick a pegar tudo o que ele lhe ensinou e devolvê-lo. Ninguém tem ideia de quem pode vencer porque ambos são tão poderosos e a luta começa. Rick começa usando a técnica dos pés cintilantes, mas é muito mais rápida do que Angélica já viu. Rick eventualmente para, e Broston fica muito impressionado porque Rick conseguiu fazê-lo sangrar. Snape se pergunta que tipo de magia está sendo usada, mas Angélica revela que eles não usaram nenhuma magia. Seus movimentos são rápidos demais para Snape ver, então os outros explicam que Boston bloqueou vários golpes, mas Rick conseguiu machucá-lo usando corte de linha. A luta continua enquanto Rick aplica alguma pressão, mas Boston o empurra para trás. Rick mal consegue desviar de um ataque devastador e acerta outro corte de linha. Angélica está maravilhada com esse nível de luta, então ela se pergunta o que Reunette disse a Rick. Reunette revela que pediu a Rick para levá-la na viagem para as fontes termais que o vencedor do torneio ganha. Angélica fica horrorizada quando assume que os dois ficarão íntimos, e Reanette piora ao não negar. Braustin fica feliz em ver que Rick veio lutar e decide que seria rude ele apenas se defender. Ele desfere um soco horrivelmente poderoso e causa histeria em massa. Kelvin está incrédulo, porque um soco de Braustin tem mais poder do que magia de composição natural de nível 5. Rick sabe que não sobreviverá se apenas correr imprudentemente,
e ele deve desviar para salvar sua vida enquanto Braustin desfere uma barragem de socos. Rick percebe que foi apenas uma distração e Angélica fica preocupada com ele. Rionette não está preocupada, porém, e vemos que Rick desviou do ataque. Todos ficam chocados porque ele usou uma simples técnica de magia de nível 1 para bloquear o ataque insanamente poderoso de Braustin. O que mais impressiona Kelvin é que Rick ativou isso sem parar para juntar sua magia. Braustin elogia Rick pelo seu controle mágico preciso, porque até ele consegue fazer magia sem dizer o nome dela primeiro. Rick acredita Elisareth e Mesete por ensiná-lo, mas elas dizem que é tudo porque Rick treinou muito. Rick usa uma velocidade incrível para desferir outro ataque, mas não faz muito efeito, e Brawlson acerta um contra-ataque. Todos acham que Rick é louco por atacar Brawlson diretamente pela frente, e ele acaba no ar, onde está mais vulnerável. Braxton vai finalizar a luta, mas Rick, surpreendentemente, usa o mesmo feitiço de nível 1 para criar uma almofada de ar sob seus pés, permitindo que ele mude de direção. Rick continua com um poderoso ataque aéreo próprio, mas Braustin sai ileso. Angélica está absolutamente maravilhada com o poder deles, pois sua força excede a compreensão humana. Eles pertencem ao reino dos monstros, e fica claro que esta é uma batalha entre dois S-Ranks. Rick não acredita que seu ataque aéreo não fez nada, e ele determina que precisa usá-lo a uma distância menor. Braustin fica satisfeito em ver que seu treinamento em Rick funcionou perfeitamente, mas isso só foi possível por causa da força mental e emocional de Rick. Rick não poderia estar mais feliz em ouvir essas palavras, mas ainda são palavras que um professor dá a um aluno. O sonho de Braustin é lutar contra alguém em igualdade de condições, então Rick determina que ele ainda não fez o suficiente. Rick revela que os outros lhe contaram sobre o sonho de Braustin, então eles envergonharam Braustin, que diz que eles exageraram. Rick não acredita nele, porém, porque viu em primeira mão a paixão que Braustin tinha ao treiná-lo. Rick quer retribuir a Braustin por todos os seus esforços, e ele declara que lutará com respeito também. Braustin percebe o quão sortudo ele é, porque Rick realmente se tornou um membro do grupo deles. Ele decide que este é o momento perfeito para falar sobre o passado, especificamente sobre como o punho de Orichalco surgiu. Um olhar para trás, 46 anos atrás, mostra quando Braustin tinha apenas 5 anos. Foi quando ele percebeu que era diferente de todos os outros orcs de sua tribo. Além de sua aparência, Braustin era muito mais inteligente que os outros. Braustin começou a ler livros deixados por humanos, mas orcs normalmente se comunicam lutando. Infelizmente, Braustin era muito forte, então ele nunca consegue se relacionar com os de sua espécie. Braustin decidiu melhorar a vida dos orcs, então ele lhes ensinou como fazer fogo e como se comunicar de outras maneiras. Eventualmente, Braustin foi adorado como um deus, e não havia mais ninguém que ousasse se aproximar dele. Isso incluía sua própria família, então Braustin estava completamente sozinho. Um dia, Braustin voltou de uma busca e descobriu que todos os orcs perderam suas vidas em uma inundação. Braustin, no entanto, não sentiu nada, o que foi apenas mais um lembrete doloroso de quão isolado ele estava. Uma noite, Braustin foi atacado por um humano, mas este humano ficou chocado ao ver que um orc estava lendo e falando. Além disso, Braustin havia eliminado um dragão que atormentava uma cidade. Este homem foi contratado para matar um orc na floresta, mas fica claro que Braustin não é um orc comum. Os dois conversaram sobre a situação de Braustin e o quão isolado ele se tornou. Braustin queria um amigo com quem pudesse lutar em igualdade de condições, mas ele não acreditava que jamais encontraria um. O homem era Reinhardt, e ele também tinha sonhos, então ele incentivou Braustin a perseguir seus sonhos juntos. Ele explicou que lutou ao lado do herói Yamato, e se tornou conhecido como um dos lendários 5. Reinhardt também foi o homem que escreveu o livro sobre a jornada lendária de Yamato. Ele disse que queria derrotar Kaiser Elsepioth, e sabia o quão audacioso era esse sonho. O homem achou que Braustin estava muito mais perto de alcançar seu sonho do que ele pensava, então Braustin concordou em viajar com ele. Foi quando Braustin se tornou um aventureiro, e a dupla fundou o Punho de Orichalcum. Assim como Reinhardt disse que aconteceria, pessoas com poder igual ao de Braustin se reuniram. Todos eles tinham suas próprias habilidades únicas, mas o que Braustin ansiava era uma luta de punhos como as que acontecem entre orcs. Foi quando Braustin teve seu plano de treinamento, mas Mazette duvidou que houvesse alguma pessoa no planeta que pudesse sobreviver a ele. Depois de um tempo, Braustin quase desistiu de seu sonho, mas eventualmente Rick apareceu. De volta ao presente, Braustin está pronto para lutar. Rick pensa em como Braustin esteve ao seu lado durante todo o seu treinamento, mas ele nunca percebeu quanto tempo Braustin estava dedicando a ele. Rick pensa nas habilidades que pode usar, mas não se sente bem lutando contra Braustin dessa forma, pois Braustin procura uma luta de punhos direta. Ele se lembra de ter aprendido sobre o sinal de polegar para cima em um quarto dos orcs, que é um sinal de que dois lutadores abandonarão a ideia de fugir para que possam trocar golpes exclusivamente. Todos ficam chocados quando Rick mostra esse sinal de polegar para cima em um quarto para Braustin. Rick se desculpa com Rionette porque ele sabe que isso significa que ele não poderá levá-la na viagem para as fontes termais.
Rhianette fica feliz, na verdade, porque a abnegação de Rick é o motivo pelo qual ela gosta dele. Braustin retribui o gesto de Rick, então os dois começam a se enfrentar. A pura força de seus socos causa danos massivos que podem ser sentidos em toda a arena. Enquanto eles se espancam, Rick percebe que é graças a Boston que ele conseguiu perseguir seu sonho, então ele tem que retribuir. Mizette percebe que as coisas vão ficar ainda mais perigosas, então ele pede a Lizareth que lhe empreste alguma magia. Ela o faz enquanto ele começa uma encenação, e Mizette teletransporta toda a audiência para um local seguro. Kelvin se pergunta por que ele fez isso, então Mizette explica que a luta de Rick e Bronson causará uma quantidade de dano incomensurável. Todos estão do lado de fora, mas não têm ideia do que acabou de acontecer. Rick e Bronson continuam se enfrentando e todos têm que se preparar. Sua análise determina que Rick acertou mais socos, mas Bronson está vários níveis acima dele em termos de poder por soco. Os dois guerreiros trocam golpes sérios, mas Rick leva o pior do dano. Rick mal consegue ficar de pé, mas se recusa a desistir porque ainda não pagou o Bronson de volta. A batalha continua enquanto eles batem um no outro, e Bronson ri pela primeira vez neste anime. Eventualmente, Rick é completamente nocauteado quando Bronson o arremessa através das paredes da arena, e Rick questiona se é até onde ele pode ir. Rick está exausto, então ele se convence de que a luta que ele travou foi boa o suficiente para alguém como ele. Rick espera que Boston esteja satisfeito com a luta, mas ele vê que seu sensei parece que ainda pode lutar mais. O corpo de Rick não consegue mais se mover, então ele não pode continuar lutando, mas Rick se surpreende quando consegue mover pelo menos um dedo. Angelica assume que Rick não pode continuar, mas os outros revelam que Rick ainda não terminou. Isso não é tudo, pois eles explicam que Rick ainda nem ficou realmente sério. Rick determina que ele não é bom o suficiente para ser chamado de igual de Braustin, especialmente porque esta foi apenas uma luta de punhos simples para ele. No entanto, Rick não pode descansar, pois esta luta não foi nem de perto o suficiente para retribuir a Braustin por tudo que ele fez por ele. Rick libera uma quantidade incrível de poder, e Rhianette explica que ele está usando sua habilidade inata chamada Alma Imprudente. O poder percorre o corpo de Rick, e todos celebram porque o objetivo deles de chocar Boston foi alcançado. Acontece que eles queriam surpreender Boston, ajudando-o a realizar seu sonho de lutar contra um oponente igual. Para fazer isso, eles deram a Rick treinamento especial e o mantiveram em segredo de Boston. Eles conseguiram ajudar Rick a aprender a controlar sua habilidade inata e como usá-la à vontade. A condição para ativar a Alma Imprudente é estar pronto para exceder seus limites para batalhar contra alguém muito mais forte do que ele mesmo. O que ele precisa para ativá-la não é poder mágico ou força física, é força de vontade. Quantidades incríveis de poder continuam a emanar de seu corpo, e Rhianette declara que a verdadeira luta começa agora. O Rick energizado luta novamente, e todos que assistem ficam preocupados. Braustin fica maravilhado com a surpresa de todos, e ele percebe que, enquanto estava super focado em seu objetivo, ele não notou o quanto todos se importam com ele. Braustin finalmente reconhece que tem amigos agora, e ele não está sozinho há muito tempo. Os dois guerreiros continuam sua batalha, e Bronson finalmente experimenta o que é ser levado à exaustão. Os outros percebem que ambos ultrapassaram seus limites e o próximo golpe decidirá tudo. Os dois caras se chocam e ambos acertam seu golpe final. Ninguém consegue dizer quem ganhou, e eles descobrem que ambos ainda estão de pé de alguma forma. Rick mal consegue falar, mas reconhece o quão incrível Boston é. Ele explica que, mesmo depois de tudo que fez, ele ainda não conseguiu vencer Boston. Rick desmaia, mas Boston não tem ideia do que Rick está falando. Ele explica que eles só chegaram a este ponto porque Rick escolheu satisfazer o sonho de Boston e lhe deu uma luta de punhos. Braustin declara que a vitória pertence a Rick e ele também desmaia. Depois, Rick acorda depois de dormir por 3 dias inteiros. Rick não consegue entender por que ele recebeu o cinturão de campeão, então Braustin explica que é porque Rick venceu a guerra. Rick é grato, mas ele sabe que não teria conseguido derrotar Braustin se tivesse usado sua habilidade de cura em si mesmo repetidamente. Braustin não quer que ele se sinta para baixo, então ele diz a Rick que ele é incrivelmente forte. Ele reconhece os outros também e agradece por serem seus amigos. O grupo finalmente tem a segunda das 6 joias, então eles estão um passo mais perto de Yamato e Kaiser El Sepit. Eles também têm uma joia substituta falsa para colocar no cinturão. Nesse momento, Rick se pergunta qual a idade de Reinhardt, pois ele lutou ao lado de Yamato, mas isso foi há mais de 200 anos. A idade exata de Reinhardt é desconhecida, mas sua habilidade inata é o que prolongou sua vida. Ele está fora há um tempo, mas é apenas porque o prazo para seu livro estava se aproximando, e ele está fugindo. Naquela noite, Snape explica que Rick e Braustin ambos recusaram a vitória. O torneio não pode ficar sem um vencedor, então Kelvin é agora o campeão novamente. Kelvin não aceita essa decisão, então Snape pede que ele pelo menos cuide do cinturão. Nosso grupo se prepara para ir para casa, mas todos repreendem Rick por tentar trazer muita comida de volta. Brosnan pensa em Reinhardt,
e espera que ele possa dizer a ele que seu sonho finalmente se realizou. Angélica também se despede, mas Rick fica chocado ao saber que ela voltará porque Braustin a incentivou a treiná-la. Rick não acredita que ela esteja disposta a sacrificar sua vida, mas Angélica está determinada a alcançar Rick e até superá-lo. Rick diz que planeja correr para casa porque ele é um aventureiro de rank e que começou tarde, mas Angélica aponta que ele é praticamente um S-rank. Ela assume que Rick correrá seus típicos 500 km, mas ela fica chocada quando Rick diz que a casa deles está na verdade a 2.800 km de distância. Angélica teme que a comida deles estrague na carruagem durante a longa viagem, mas Mazette usa magia de aprimoramento para turbinar seu cavalo. Rick está pronto para ir, mas Rhianette primeiro quer saber quando eles farão a viagem para as fontes termais. Braustin lembra que ele realmente ganhou o torneio, e Rick imagina como seria a viagem. Rick diz que ele não ganhou de fato, e Mazette concorda que foi um empate. Mizette recomenda que eles façam uma corrida de volta para casa, e se Rick perder, ele terá que ir na viagem para as fontes termais. Além disso, ele terá que fazer 100 vezes o treinamento. A corrida começa, mas Rick fica para trás para prometer a Rhianette que ele a levará às fontes termais um dia. Ele não quer ter que fazer 100 vezes o treinamento, então ele começa a correr. Enquanto eles correm de volta, Rick pensa em como, embora tenha levado muito tempo, seu sonho de se tornar um aventureiro finalmente se realizou. Isso não é o fim, no entanto, pois seu próximo sonho ainda o aguarda e não importa a idade dele. Obrigado por assistir ao meu resumo, inscreva-se no canal para mais vídeos.